Fala galera, tudo bem? Você ligado aqui nas redes sociais do Lance, da Voz do Esporte, sempre com o podcast A Rodada, trazendo toda a repercussão dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro e também já projetando a próxima rodada e com um grande entrevistado que já eu vou apresentar para você aqui, uma resenha que hoje vai ser leve para você que é torcedor palmeirense, para você que ama o trabalho desse jornalista, indiferente aí ou independentemente de clube de futebol, você vai adorar esse papo, essa resenha. E sempre em nome de Galera Bet, sua melhor aposta. Entre no site do Galera Bet e você preenche um rápido cadastro e você está apto a participar da sua aposta esportiva. É a primeira vez no site do Galera Bet? Pois não, tem uma promoção para você, R$50 grátis em bônus na sua primeira aposta no site do Galera Bet. E na parte final do nosso podcast, aí as odds, a gente vai apostar um pouquinho aqui com o nosso convidado, quase que eu falei o nome dele aqui, mas eu vou segurar um pouco a emoção. Quer que eu fale? Já deu pra ver, já deu pra ouvir. E aí você vai participar das odds do Galera Bet no final do nosso podcast. E agora eu vou apresentar ele que tá fazendo moda na nossa equipe, né? E ele já pintou o cabelo, já deu uma repaginada ali, do lado passou a zero e manteve esse blecão bonito. Tudo bem, Rodrigo Serafim, repórter do Futebol Lance, Voz do Esporte, como é que tá, meu brother? Bem? Um abraço, sempre um prazer. Criador de tendências, né? Tendências. Um dia eu chego lá. Seja bem-vindo mais uma vez, Serafim. Grande abraço, Grilis. Legal, e você já viu na nossa câmera geral esta grande figura, esta figura maravilhosa, Mauro Betting. Aplausos para Mauro Betting. Vamos fazer o que o Milton Neves fala de você, que eu não vou falar esse negócio. Nem me fala, falando sério, hoje ele me deu uma cueca. Te deu uma cueca? Usada. Junto com garrafa usada, umas pads usadas, caixa de fósforo usada. Normalmente ele faz isso. E hoje fez um pouquinho além, né? Eu deixei lá em algum lugar da Jovem Pan, mas deixa o Milton Neves lá, mas você já vai falar, mas já esgrila e roda, prazerzaço estar com vocês. Prazer é mais nosso, do que parceiros Mauro. E colegas, são grandes amigos. Meu Deus, a gente vai contar várias passagens aqui com o Mauro, pra gente falar bastante de carreira, pra falar de Palmeiras, pra falar de futebol. E agora, pra você que está acostumado ou não está acostumado, acompanhe agora a tabela de classificação, também todos os resultados de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro na tela para você. 32ª rodada começou com a vitória, o Voivoda, eu vou te dizer, hein? Não. Essa segunda metade é Voivoda, hein? 2-1 para o Fortaleza sobre o América Mineiro, o Flamengo 1-0 sobre o Atlético Mineiro, 0-0 no Choque Rei, graças à excelente atuação do Felipe Alves, defendendo um pênalti do Scarpa, já falaremos sobre isso. 0-0, outro empate da rodada, Ceará e Cuiabá com cenas lamentáveis, o Botafogo em casa, dando aí a sequência de péssimos resultados no Newton Santos, perde por 1-0 para o Internacional em boa fase, 1-1 Juventude e Atlético Goianiense no clássico Garra no terço, 0 para o Avaí, 3 para a equipe do Fluminense e o Atlético Paranaense fez 1-0 no clássico local, fez 1-0 aí o Atlético Paranaense. Você está acompanhando aí no Futebol Lance e Voz do Esporte, RB Bragantino e Santos aí com todo o nosso timaço. E explicando que Goiás e Corinthians seria no sábado, mas por duelo de canetadas. Foi uma aula de jornalismo que fizemos no sábado, 2 horas de transmissão, falando com o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, falando com o pessoal da Polícia Militar, conversando com torcedores do Corinthians lá. Então foi muito legal, uma transmissão 2 horas falando sobre esse jogo suspenso pelo STJD, Goiás e Corinthians sem prazo para acontecer. E agora, vamos com a classificação após mais uma rodada do Campeonato Brasileiro na tela para você. Por enquanto aí, o G6 é este. Palmeiras na primeira colocação com 68, virtual campeão brasileiro. O Internacional tenta colar ali com 60 pontos. Flamengo é terceiro com 55, 2 times com 54 pontos. O quarto, Fluminense, quinto, Corinthians. O Corinthians com um jogo a menos, esse jogo contra o Goiás. E na sexta colocação, o Atlético Paranaense com 51. Atlético Mineiro tenta ali ajustar com o sexto colocado, tem 47. América Mineiro 45, Fortaleza 44 e com 43 o 10º
colocado, o Botafogo. Virando a página, São Paulo ontem conseguiu um ponto importante, 41 é o 11º. Santos que joga hoje, isso aí é antes da questão do jogo entre RB Bragantino e Santos, deixar bem claro, 40 pontos o Peixe e o Massa Bruta tem 38. Goiás 14º com 31, também com o jogo a menos, 15º o Coritiba com 34, 16º Ceará com a mesma pontuação. Zona do rebaixamento, Cuiabá 31, Atlético Goianiense 30, Avaí 28 e o Avaí... Difícil, hein? Eu acho que já foi. 21 pontos aí, chegando aí na reta final do Campeonato Brasileiro. E agora, gols para você. Vamos acompanhar os gols dos principais. E começando pelo jogo no Flamengo, onde o alarido é muito grande, né, Rodrigo Serafim? E mais uma vez, o time do Flamengo conseguindo um resultado importante, uma vitória. Gol do Cebolinha e com reservas do Flamengo pensando na decisão da Copa do Brasil. E também, Mauro, o Internacional impossível nessa luta contra o Palmeiras. Ai, tomara. Eu tô fazendo aqui, né, jogo no Newton Santos, né? Pouca torcida do Internacional, né? O gol do... Não foi um grande jogo no Internacional, mas mais outra baita vitória do Mano e da equipe do Colorado. São 12 jogos sem derrota. Pra mim, a melhor surpresa do Campeonato Brasileiro, eu esperava o Inter lutando por G6, G7 e tal, alguma coisa assim. Até porque mudou de treinador, mudou o time entre os grandes, o que mais mudou o seu elenco e faz a campanha notável. Um trabalho muito bom do Mano e o Inter vai bem, ainda segue na luta, mas uma luta, não vou dizer que em glória, mas muito difícil, porque o campeonato continua aos pés do Palmeiras. E tá com poucos jogos para terminar, Pô, então vai ser muito difícil, Isso, muito difícil. E aí o incrível Germancano, marcando mais um artilheiro. Gol a favor da equipe do Fluminense, artilheiro com 18 gols, e aí comandando a vitória do Fluminense, Serafim. Em um detalhe, o Avaí jogando com portões fechados, depois do ataque de torcedores no jogo contra o Atlético Goianiense, aos fios do VAR. O Avaí foi punido, teve que jogar de portões fechados e faltou um pouquinho de torcida, falta mais coisas, mas o time do Avaí também fase muito complicada na reta final do campeonato, pensando em se salvar na primeira divisão. Mauro, e o dinizismo? Ah, cara, assim, eu não sou dos que incineram o Diniz, não são poucos, e não sou também os que incensam o Diniz a ponto de ser o pentacampeão já do troféu imprensa. Mas eu acho ele muito bom treinador, eu gosto muito dele, merece mais sorte, porque o trabalho dele é bom, ele faz um Fluminense melhor do que quem comenta. Fluminense vencendo por 3-0, belíssimo gol do Martinelli, limpando o goleiro da equipe do Avaí nesse triunfo por 3-0. E aí, em Belo Horizonte, o jogo entre Avaí e América Mineiro. E aí você vê um belíssimo gol na saída, na verdade é o Fortaleza, porque fui punido ali pelo uniforme. Mas você trocou também o Avaí, o Juventude pelo Avaí, você está com o Avaí na cabeça, Eu estou com o Avaí na cabeça. O Avaí é logo ali. É porque eu gosto de Florianópolis, a ilha quem da não Magia. gosta? E quem não Mas gosta, então você não né? gosta do Figueirense, porque você só fala do Avaí, pô. Que, aliás, o Figueirense não subiu, né? Tava na parte ali derradeira da Série C. E aí, o gol do inoxidável Wellington Paulista para a equipe do Então, o Coelho. pessoal fala muito da lei do ex. Se fosse assim, o Wellington Paulista já tinha 4.000 gols na carreira. verdade. Porque todo jogo ele joga contra o ex-clube. E aí, o jogo da confusão, né? O Um Daverson- dos, né? Porque tem Série B, lamentavelmente, também, né? E é incrível Davinho. como o Daverson recebe presentes fora de dezembro. Fora do não, Natal. E o Daí- detalhe, esse jogo aí, a torcida do Ceará em peso no Castelão, o Cuiabá tinha um jogador a menos, quando Pois saiu é, o gol do quando saiu o gol, Daverson exato. já na reta final. O Igor Cariús foi expulso, E né? com esse resultado, o Cuiabá saía da zona do rebaixamento, o Ceará entrava na zona do rebaixamento, aí o Jô faz Trocaria o gol de posição, empate. né? E daí logo depois a invasão, pressão nos jogadores do Ceará. É a pena, não é só a violência do futebol, como explica o professor Moradi, a violência no futebol. E assim, é Série A, Série B, Série Z. E não é uma várzea, porque a várzea é mais organizada. Passou da época, já, para a gente falar mais algum texto inócuo, né? Porque não tem quase ninguém inocente. Punição não vai ser pesada, vai ser uma vergonha. E aí, ó, algumas das tantas cenas lamentáveis que a gente viu no Castelão, vimos também na Ilha do Retiro em Sport Vasco e vamos continuar vendo pelo Brasil afora. E querendo ou não, o papelão do STJD também, que não quis se meter na justiça comum. E aí eu quero só ver quando que Goiás e Corinthians vão se enfrentar. Se não for no dia da final da Libertadores, teremos um asterisco no final do campeonato. Talvez seja preliminar de Brasil e Argentina, um jogo ainda que está pendente nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Poderíamos fazer uma rodada de dupla, abertura. né? Não, aí vai o campeonato inteiro, porque tem um monte de jogo, né? Aí, ó, é triste, né? Pra Isso me deixar lembra os também, caras. falando em época de debates, uma célebre cena que alguém...
uma pessoa que estava apresentando falou: se vocês não se calarem, eu vou evacuar no estúdio. Eu falei, Torcedores, calma. calma. Da série hashtag torcedores, calma. O famoso placar eletrônico de São Januário. Ô Mauro, o estádio de futebol deveria ser um lugar abençoado, deveria ser um lugar... Mas por alguns se torna um ambiente amaldiçoado. O futebol hoje deixou de ser o esporte bretão? Eu explico por quê. Bretão naquela acepção que nunca foi, na verdade. Eles inventaram a bagaça, sim, né? Mas no sentido de cavaleiros, mas não. pro povão. O esporte pro povo. Porque hoje, se você quiser levar, por exemplo, no jogo do Palmeiras, se você quiser levar sua família, você não vai gastar menos de R$600. Não, pode vender um rim. E fora alimentação, fora para você guardar o carro. Então, hoje, essa gourmetização do futebol, você é a favor? Totalmente contrário. Aliás, qualquer elitização, eu sou contrário. Uma questão de, como cidadão, né? Como jornalista, nem como alguém que está há 32 anos fazendo futebol, trabalhando e acompanhando futebol. Até porque há um princípio que é pavoroso, sempre deplorável, de uma certa eugenia. Não, vamos, né, aumentar o ticket médio, aumentar, trazer as famílias... Quais famílias? As famílias de bem, né? Os homens de bem, né? É sempre perigoso, né? Eu sou um dos caras que sou frontalmente contrário, por exemplo, falando aí eu posso falar um pouquinho mais porque é o clube que eu torço, que a minha família quase sempre vai ao Allianz Parque, que é o Palmeiras, aquele cerco... Polêmica, bomba. Mas assim, se eu te mostrar meu WhatsApp, vai ter muita gente me chamando de Mauro Gambetti, né? Aliás, ontem pela primeira vez eu tive até que bloquear 2 pessoas no meu Zap, porque eu não bloqueio ninguém mesmo nas redes sociais, porque num dos grupos que eu participava lá já há algum tempo, tem alguns amigos até, gente importante, que até depois você mandar uma mensagem, talvez eles não respondem, né, mas acompanham, e eu acho muito deselegante quando você é convidado a um grupo, você sair, né? Mas a partir de agora eu vou ter que tomar cuidado, porque assim, daí tava me xingando, tal, na transmissão da Jovem Pan, daí eu vi que, aí me marcaram, eu respondi pro cara, tal, não sei o que lá. Mas tudo bem, segue o jogo, já xingou, uma elogia, tem quem defende, que elogia, faz parte do jogo. O problema é que logo depois, aliás, durante o jogo, estava me xingando no momento que estava alguém sendo atendido no jogo, aí veio a pergunta fatal, quem é que você vota? Né? Eu peguei e falei quem eu votava, né? Que aliás é claro, aliás eu falei em quem eu não votava, o que no segundo turno deixa claro em quem eu voto, né? Se você minimamente me conhece como cidadão, como jornalista, sabe dizer em quem eu não voto, aliás eu estou dizendo, eu mais veto do que voto nessa eleição, mas sem fazer proselitismo eleitoral, que eu deixei claro no primeiro dia da campanha que eu não faria isso e nunca faço, e aliás é um crime quem faz, mas tudo bem, é uma outra gigantesca discussão. Eu falei em quem não votava, bom, eu acho que, e aliás isso desencadeou que logo após o apito final, eu saindo da transmissão da Jovem Pan, 2 pessoas que praticamente ao mesmo tempo, que eram evidentemente desse grupo, começaram a me xingar como que era Mauro Gambetti, se eu já ia vestir a camisa do Corinthians, coisa e tal, a do São Paulo também, enfim. E aí começaram, eu ataco do mesmo jeito que eu sou contra-atacado nessas coisas até, porque era no Zap normal e tal. E aí tava no nível que eu falei, gente, eu voltei ao grupo, falei, gente, 2 pessoas aqui desse grupo, que eu evidentemente não conhecia, vieram no meu WhatsApp, então é o seguinte, por conta disso eu vou sair, né? E eu peço desculpas, eu nunca fiz isso, mas o negócio tá meio baixo aqui, não vou perder mais tempo do que eu já tô perdendo. A essas pessoas eu vou responder também nos próprios apps, e só para informar que vou bloquear, porque o negócio tá feio aqui, né? E tava realmente feio, mas tudo bem. Aí quando eu fui bloquear e fui ver, né, você entra na foto, no perfil, né, não só na foto, é a foto mais destacada, e eu não enxergo bem, quando eu vejo, a foto era simplesmente um Mussolini com o distintivo do Palmeiras, né, eu falei, cara, demorou para eu sair desse grupo, que eu nem sei como é que eu entrei, mas agora eu sei como é que eu saí. Se tivesse avistado antes, já teria. Então, nesse clima de beligerância e intolerância, também é fundamental, não quero aqui demonizar o Raniel, no caso do Sport Vasco, né, do Retiro. Mas, velho, faz um gol, nunca castrar a comemoração, mas comemora, mas não vai para a torcida organizada do adversário e não sei quem do Vasco pega e atira uma cadeira no gramado, eu sei, mas é um ato de, no mínimo, deselegante, diria querida companheira Sandra Neberg. Então, assim, evite-se. Então, ele que se pura, como foi punido e tal. Mas daí a justificar, evidentemente, uma invasão de campo, que lamentavelmente não é a primeira vez lá e não é a primeira vez em vários lugares, né? E também não vai ser a última, porque, lamentavelmente, a STJD é conivente, leniente com essa situação. Quando dá uma punição pecuniária, gente, temos que ser mais bravos. E, nesse sentido, mais rigorosos. Não é a pena de talhão, olho por olho, dente por dente, e, no caso específico, pata por pata. Não, a gente fala, olha, tentemos esquecer tudo o que aconteceu, mas, sei lá, a partir do ano que vem, é o seguinte, gente,
Eu sei que, claro, passa pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, né? Também é para você legislar em causa própria, que você acaba, evidentemente, fazendo ainda mais injustiças, você acaba sendo mais justiceiro do que fazendo justiça. Mas, gente, se não houver um grande pacto no sentido de, cara, isso não pode. Aliás, e aí falta coragem para todo mundo. Por exemplo, quantas vezes a gente vê há décadas ônibus sendo apedrejados, chegando ao estádio, saindo do estádio. Às vezes, ônibus apedrejados da própria torcida se a fase do clube não é boa. Ok. Tem que ter o seguinte, quando está indo para o jogo, é apedrejado o ônibus, ou eventualmente, dependendo do estádio, vestiário, não tem jogo. Parece que o estádio de futebol, a lei não acontece nada. Como a própria internet, que está começando a acontecer... Que se acontece, gente, temos que ser intolerâncias, tolerância zero contra os intolerantes. É um jeito, cara. Tá aqui um cara que gosta do diálogo, conversa muito, fala pra cacete, às vezes não ouço tanto, mas, velho, minimamente vamos bater a bola. E vamos parar, até o texto que eu publiquei nos lugares do teu blog aqui, assim, gente, não é onde vamos parar, não, onde vamos começar a fazer alguma coisa. Isso passa por atletas, passa por nós da mídia, que às vezes a gente irresponsavelmente acaba criando um clima mais bélico do que já tem. E não é só para incitar duelo, a gente trocar o termo adversário por inimigo. Não, muitas pataquadas que a gente fala. Às vezes por clubismo, às vezes por barrismo, às vezes por ignorância, às vezes porque a gente está num mau dia, mas vamos ter o mínimo de responsabilidade. E, lamentavelmente, vários atores do futebol não têm. E é lamentável como o estádio de futebol vira qualquer lugar. Você pode fazer o que você quiser. Você pode se tornar pessoa mau caráter. Você pode fazer qualquer ato criminoso, preconceituoso, homofóbico. O cara briga no trabalho, o cara briga com a esposa, o cara tem várias infelicidades da vida. Ele vai no futebol e joga, porque lá eu posso. Tem que acabar com esse negócio. Perfeito, é isso. Vamos lá, Rodrigo Serafim? Eu quero aproveitar o bonde, né? Que a gente está dentro desse tema violência nos estádios. Você citou, claro, a gente tem alguns casos a mais nesse ano de 2022 em particular. Por exemplo, o ônibus apredejado do Grêmio antes do Clássico Grenal no Gaúcho. O ônibus apredejado do Bahia no jogo do Campeonato Baiano com o Danilo Fernandes. Esses dois casos agora da torcida do Sport e da torcida do Ceará. O caso na Copinha, em que um torcedor invadiu o gramado com uma faca no Choque Rei em Barueri. Então, são vários casos que têm acontecido. Você citou a necessidade de se colocar um pé um pouquinho a mais em força para ver se dá para colocar um ponto final nessa história. Pensando nisso, pensando também, sobretudo nas redes sociais, que hoje a gente tem muita bolha, né? Você é um dos que mais dá abertura para opiniões contrárias, para posicionamentos contrários, você debate, abre mesmo essa possibilidade. Do ponto de vista jornalístico, né? Como você enxerga toda essa questão de você ter abertura para que opiniões contrárias apareçam e ao mesmo tempo ter cuidado para não deixar que discurso incitado com violência e com ódio possa ganhar mais, como é que eu posso dizer, mais propulsão, mais espaço, enfim. Perfeita questão, Rodra. Eu me pergunto muito sobre isso já de algum tempo. Eu sou da tese da liberdade com responsabilidade. Aliás, mais da responsabilidade com liberdade. Não é aquela frase, não, minha liberdade vai até onde vai a sua. Não, a gente tem que ter liberdade como um todo, mas tem que ter o básico de responsabilidade. Aliás, eu acho que um grande problema do mundo há muito tempo não é a falta de amor, é a falta de respeito. Mas o nosso time, apesar do nosso time rebaixar, fazer perder cabelo, um monte de coisa e tal, a fase do meu time agora é boa, eu sei e tal. Mas enfim, a gente vai amar incondicionalmente, como amo meus filhos, como amo meus pais e tal. Agora, respeitar o outro lado, que é adversário, às vezes nos vence, às vezes é campeão em cima da gente, às vezes nos rebaixa, enfim, é mais complexo, né? Mas é um exercício básico, gente. Imagina se todo mundo gostasse da mesma coisa, né? Ou todo mundo detestasse a mesma coisa, né? O futebol também tem esse condom, eu acho até divertido, que não basta só eu amar a minha família, eu tenho que não gostar da sua, e tá liberado. Aliás, eu menos gosto do seu time do que eu gosto do meu. Eu prefiro a sua derrota do que a minha vitória. Meu time não vai ser campeão desde que o seu não seja. Então tem todo esse contexto, que até bom. Eu lembro, a mãe dos meus filhos falava, eu adoraria gostar de futebol, porque eu entendo que vocês desopilam muita coisa da vida. Eu não gosto de futebol, não tenho por onde desopilar. E é fato. Mas, enfim, esse respeito é fundamental. O que eu faço, por exemplo, é não bloquear as pessoas? Eu faço isso, primeiro que é a característica minha, que eu não digo que é virtude nem defeito, é característica. Eu tenho, digamos, um lastro maior, um pavio um pouco maior. Ok, ponto. Mas, ao mesmo tempo, entendo que como jornalista, eu tenho o dever jornalístico do debate. Às vezes do combate e do embate. Sim, tem postagens, por exemplo, comentários em postagens nos meus blogs ou nas minhas redes, muitas vezes, como de todos, antissociais, que são de um
violência, de uma virulência, de um preconceito gigantesco, aí o que eu faço? Muitas vezes, que eu confesso até que não são tantas, eu expurgo, ou seja, eu deleto, mas em alguns casos eu já fiz, eu exponho o que foi colocado. Muitas vezes até eu preservo a pessoa para que todo mundo não vá atrás, mas muitas vezes eu faço como a lei de denunciar para os canais competentes de cada rede social. E eu acho engraçado que muitas vezes a pessoa, acho engraçado para não chorar, né? Que a pessoa que se sente exposta, pô, você me expôs pro teu grupo, pra tua seita, pros teus baba-ovos, aquelas bobagens. Mas, cara, você já chega com os dois pés, em mim ou em outras pessoas, e não aceita o debate, o contraditório. Exatamente. Né? Você entra como Felipe Melo na nuca, ele não pode dar uma trombada em você. Pô, velho, pode. Né? Então, assim, não bloqueio, mas eu vou pro debate. Ah, você perde tempo, você pode, de novo, você pode fazer o que quiser em nome dessa liberdade. Mas realmente, Rodrigo, é uma questão que eu tenho me perguntado muito assim, pô, mas aí eu fico um debate com a pessoa, que eu sei que a pessoa quer aparecer. Tem uma pessoa às vezes, que estava me detratando, eu falei, cara, como seu segundo seguidor era verdade, era no Twitter, ele tinha 2 seguidores, alguém que eu não sei e eu. Eu quero que ele me respeitasse. E é, que às vezes eu faço, a pessoa que, digamos, mereça ser bloqueada, embora bloqueada ela é pela natureza, eu passo a seguir ou perseguir. E é muito engraçado que dela me bloqueia. É um diálogo maravilhoso. Tipo, aliás, é uma pena, por exemplo, um professor de, se não me engano, de História ou de Sociologia do Rio de Janeiro, pegou... E o pessoal fala, você faz ego search. Não, eu faço clipping, se faz há 200 anos. Eu coloco o meu nome, muitas vezes, porque a pessoa muitas vezes não tem coragem de te marcar, e te detona, né? E muitas vezes eu respondo, tá fazendo ego search? Não, cara, eu tô pegando um cara que, como você, não tem coragem para falar mal de mim, fala e eu tô respondendo para você, mas ok. E uma dessas era um cara que botou, eu não achei Mauro Betti, mas achei Joelmir Betti, meu pai. E o cara falava, porque quando o Joelmir fez a propaganda do Bradesco, isso em 2003, o próprio doutor Roberto Marinho foi lá e o demitiu. Ele ainda botou assim, o próprio doutor Marinho foi na cara dele, do Joelmir, meu pai, né? Ou foi de viva voz, de viva voz demitiu o Joelmir da Globo e tal. Aí eu falei, professor, sei lá, boa tarde. Então, não foi por isso apenas que meu pai saiu da Globo e tal, mas eu só queria fazer uma retificação até em nome de alguém que é professor de História. Seria impossível naquele momento o doutor Roberto Marinho fazer isso de viva voz, porque ele havia morrido 7 meses antes. Ui! Bom, aí os caras começaram a entrar matando o cara, pô, minimamente dá um Google, né? E assim... E nem era uma coisa que o Roberto Marinho faria mesmo se vivo estivesse, né? E aí o cara pegou... Primeira fake news. Aí o cara respondeu uma vez e já me bloqueou, imbecil, desculpa, não serve usar os imbecis, não era. Metido lá, veio falar, não sei o que lá, sabe? Então assim, é fundamental você estar atento a isso. Agora, é fundamental também, Rodrigo, ter esse cuidado. Às vezes a gente realmente expor algumas pessoas que não merecem. Mas eu acho que não, eu acho que se o cara tá assim, ele vai ser pernicioso sempre. Sim. Então se a gente puder expor, e tem até uma ferramenta que eu faço, por exemplo, na minha fanpage do Facebook... quando a pessoa vem muito na porrada e envolve alguém da minha família, muitas vezes meu pai, ou envolve alguém com algum tipo de preconceito, um comentário absurdo assim, às vezes eu respondo no comentário, às vezes eu deleto, mas o que eu faço? Eu pego mais ou menos o mesmo comentário dele, vou à página dele e procuro uma foto que não tem ninguém na família dele. Às vezes até nem o cachorro dele. E você faz a resposta eu faço uma resposta mais ou menos em cima do mesmo tipo de comentário. Eu comecei a fazer isso, mas foi muito divertido da minha parte, porque tem um mecanismo no Facebook que as pessoas seguem cada comentário seu. Então tá assim lá, né? Acho que nas notificações. Mauro Betti comentou na página de Zé Mané. Aí as pessoas vão e fazem um flow de desgraçado em cima do cara. Né? Algumas até defenderam, mas a esmagadora maioria. E aí o cara deixa de me seguir, me bloqueia, sei lá o que acontece. Então assim, e é engraçado que às vezes o pessoal falava, pô, mas você vem, aí dá carteirada. Eu falei, velho, não tô carteirando. Aqui todo mundo igual. E não só no Facebook ou outra rede social. E todo mundo entende. Aliás, uma tese que eu tenho e brigo muito com colegas meus, alguns amigos ídolos, que eu falo, eu também continuo jornalista esportivo, mas continuo torcedor, que a paixão pelo Palmeiras há 56 anos, que me faz ser jornalista esportivo há 32 anos, porque quem mais entende do seu time é o torcedor. É claro. E eu vou mais entender do Palmeiras, entender os adversários do Palmeiras, me colocando com a pretensão de me colocar no lugar deles, como torcedor. Então assim, todo mundo entende futebol mesmo, um pouco mais, um pouco menos. Mas assim, por que eu, sei lá, que eu tenho tantos anos, prêmios, legal, trabalho em um monte de lugar, por que eu sei mais do que um torcedor do Palmeiras? Ou do Corinthians, do Flamengo, do Inter? E isso deixa mágico, né, Serafim? Porque, assim, eu também
compartilho. Eu fiquei muito tempo da minha carreira falando assim, eu não vou me mostrar corintiano. Não tem problema. Porque antigamente não tinha essa liberdade. Que você sempre teve essa liberdade, né, até pelo seu pai. Já vou até passar a palavra pro Serafim. Mas hoje eu não nego que eu sou corintiano. Por quê? Porque se eu estou aonde eu estou, se eu sou jornalista esportivo, e é muito bacana isso, porque hoje você demonstra que você consegue ser responsável torcendo por um time. Acabou. E o Mauro tem textos deliciosos a favor do Corinthians, a favor do São Paulo, e às vezes ele escreve com um pouco mais de emoção e com liberdade dos outros times, e todo mundo gosta. E todo mundo gosta. Menos os palmeirenses. Eu sou mais cobrado da torcida do Palmeiras. Eu fico muito feliz, e obrigado pelas palavras, as grilas, pelo seguinte, a torcida do Palmeiras, realmente, quando eu vejo a torcida do Palmeiras, eu fico, de modo geral, é muito mais carinhoso. Mas muitas vezes é a porrada mesmo. Domingo, estamos aqui na segunda-feira, ontem, no Allianz Parque, antes do Palmeiras de São Paulo. Eu bati o meu recorde de tempo de entrada no estádio. Eu levei 1h25 para entrar. De foto, e eu não nego e tal. Ainda tive a ideia de começar eu tirar selfie, piorou mais, mas enfim. Mas é muito engraçado. Teve duas situações ontem muito interessantes. Uma com um pai com 3 filhos chegou e falou: moleque, tal, uns 15 anos pra baixo e tal. Ele falou: pô, muito obrigado, você é muito atencioso e tal, mas eu não gosto de você. Só pra deixar claro, o cara palmeirense também. Não gosto de você. Não, beleza, obrigado, tal, não sei o que não. Obrigado, também não gosto. Não. Agora também não gosto de você. Agora também não gosto de você. Apaga as porra das fotos. Não é isso, então. E a outra também que é divertida assim, tipo, o cara pegou, uma divertida mesmo, ele falou: Mauro, tira a foto minha. Me dá aqui, cara. Eu tirei, eu mesmo tirei a foto do cara, que o cara falou: tira a foto comigo, tira a foto minha. Sensacional. Mas assim, tem as situações assim, que é interessante, o cara fala: pô, tira, não sei o que lá, gosto mais de você como ser humano, que eu prefiro, do que como jornalista, como palmeirense e tal. E eu falo: pô, o pessoal com muito carinho e respeito, pô, o maior palmeirense, eu falo: não, são como qualquer outro. Posso ser mais exposto, meu pai sendo um puta palmeirense, deixou de ser jornalista esportivo por essa paixão, mas de novo, eu quero que as pessoas entendam que não é que eu sou mercenário, mas eu sou pago para ser jornalista, não sou pago para ser palmeirense, até porque não tem preço. E outra coisa, envolvendo também a questão política, você paga de isentão. Não, cara, eu sou obrigado a ser isento, nós jornalistas. Né? E mais, você com um compromisso com a autenticidade, digamos, com a realidade, não com a verdade, com a puta pretensão, mas com a busca da melhor versão dos fatos, você falar que você torce por um time não é crime. Não é crime. Você está abrindo o jogo e fala assim, ou por exemplo, eu voto nesse, não voto no outro, torço por esse, gosto dos Beatles, não gosto do Restart. Eu tô abrindo o jogo. É uma puta hipocrisia, cara. E fala: apesar de Palmeiras eu gosto de você, ou apesar de não sei o que, não gosto. Não tem problema. É hipocrisia porque se a gente tá aqui, a gente ama um clube, cara. A gente veio aqui por causa disso, a gente gosta de futebol por causa disso. E uma vez, vou até falar rapidinho, né, e já passar pro Serafim, um dia no Allianz, né, o cara: ô Gambá! Ô Gambá! Ô Gambá! Aí na terceira eu já olhei, né, eu falei: fala. Fala. Aí, falei que ele era! Ô, Sgrilles, você é Gambá, mas eu gosto de você, porque você respeita. Eu falei: o cara me chamou de Gambá 3 vezes, aí quando eu vi o cara: por que você não fala mal do Palmeiras? Eu falei assim: primeiro vamos bater a foto. Aí fui lá bater a foto com o cara naquelas escadinhas aí, né, no Allianz. E tinha sido logo depois o Corinthians campeão paulista, né, naquela questão de 2018, né? E onde foi a primeira vez que eu tive medo de apanhar. E aí o cara falou assim: pô, porque aonde você faz jogo, você nunca falou mal do Palmeiras. Eu vejo que você não fala. Eu falei assim: cara, eu tô aqui sempre. Eu tô aqui, eu tô no Morumbi sempre. Eu tô na Vila Belmiro sempre. E por que eu vou falar mal de um time se eu tô aqui toda vez? Se você tá a 5 metros de mim, você pode jogar uma cadeira, uma coisa. E pra quê? E não é medo. De novo, a questão básica é respeito. Respeito. Você pode criticar. É aquela coisa que um dos nossos mestres, que trabalhou com a gente no Lance, aliás, um beijo pra todo mundo do Lance também. 10 felicíssimos anos passei lá. O Armando Nogueira, ele falava: elogie sem bajular e critique sem, né, detonar. Não era o termo detonar, era um outro que me foge aqui. E dá pra fazer, gente, sabe? E dá pra enxergar os vários lados da questão. Eu também sou muro betting, não é só uma brincadeira, minha fato. Sabidamente eu fico meio em cima do muro. Mas também eu acho, até como cidadão, mais do que um jornalista, e não só no futebol, em outras áreas de atuação, você precisa ver os vários lados da questão, os vários lados do fato. Então, em cima do muro, você vê pra cá, vê pra lá. E, ao mesmo tempo, estar em cima do muro não significa depois você desça. Ou se olha mais para um lado e olha menos para o outro. Até porque é humano, é natural. A gente tem condições químicas, físicas, biológicas, financeiras, políticas, econômicas, sociais, o que seja. De você ter uma afinidade maior ou uma afinidade menor.
E não significa dizer que você, eventualmente, tendo uma afinidade menor ou não gostando, que você minimamente não respeite. Sim. Né? Então, assim, o pessoal me cobra, o palmeirense me cobra, eu já vi, você não comemora o gol, você não mexe o músculo quando sai gol do Palmeiras, ou quando o Palmeiras toma gol. De novo, eu não sou pago para ser torcedor, por algo que não tem preço, né? Ah, mas o Vampeta da cambalhota. Sim, porque é o Vampeta, que é um gênio. O Vampeta é de dar cambalhota e de agora jogar Ainda mostra a pança ainda, se deixar ele mostra a pança. Melhor não. Aí é um atentado violentíssimo ao pudor, né? E ele vai lá, faz o que eu não teria feito, mas enfim, é o Vampeta na taça da Copa do Brasil e tal, enfim. Cara, é o Vampeta. E o Vampeta sou eu, é o Rodra, é vocês, Grilles, cada um faz do jeito que quiser, pô. Exatamente. Aproveitando esse tema mesmo, tem o Mauro palmeirense, tem o Mauro jornalista. Isso. Eu tive algumas experiências neste ano, né, indo fazer transmissão pelo Futebol Lance e Voz Esporte, indo nos estádios, uma ou outra partida assim que você fica mais... pensando, vendo, caraca, eu tô aqui, tô desse lado aqui. Isso é mágico, cara. Isso é muito legal, por um lado, que você tá perto do espetáculo, e por outro, você fica pensando, pô, eu do lado de lá, eu ia estar maluco, assim, ia estar... pensando nisso, e até aproveitando que você citou os torcedores lá que falam, você não move o músculo, tal. Como é que é separar, sobretudo no começo da sua carreira, separar o torcedor, deixar o torcedor em casa, ou deixar o torcedor na arquibancada, e ser apenas o profissional, o jornalista que tá lá vendo o que tá acontecendo, os fatos? O Rodra, é interessante, né? Eu até costumo, cada vez mais eu tenho falado que eu sou um palmeirense jornalista mais do que um jornalista palmeirense. Ou seja, primeiro eu sou palmeirense, depois eu sou jornalista. Eu até tenho usado mais esse termo. O palmeirense Mauro Betting é diferente do Mauro Betting jornalista. E é nessa ordem. Primeiro eu sou palmeirense, depois eu sou Mauro Betting. No jornalismo eu sou primeiro Mauro Betting, aliás, eu sou primeiro jornalista e depois eu sou Mauro Betting. Assim, não tem problema, do modo geral. Né? E pegando o caso do Palmeiras, é da época que eu cresci, né? Com o Palmeiras, os 16 anos de fila. Eu tinha quase que convicção que os 11 jogadores não eram palmeirenses, detestavam o Palmeiras, que não conseguiam ser campeões. O Mustafa Contursi talvez não fosse palmeirense. Aí eu, tudo bem, tive problemas na justiça, ele me processou, perdeu, chupa, mas enfim. Tudo bem. E assim, o juiz o árbitro tem um time. E a gente sempre acha que torce contra a gente. Embora eu acho que a arbitragem esteja torcendo contra eles mesmos. Né? Pior momento da arbitragem no Brasil. Pô, todo mundo tem seu time. Então, qual o problema de eu ter o meu? Então, assim, e ao mesmo tempo, no meu caso, eu estou há 32 nessa área, eu era repórter de política, escrevia também sobre música na Folha da Tarde. Onde eu comecei a trabalhar na Folha da Tarde em 1990, depois o jornal em 99 viraria o Agora São Paulo, e em 91 eu comecei na TV Gazeta e também na Rádio Gazeta. E aí comecei a descambar e acabei praticamente só trabalhando com futebol. Durante a Copa de 90, quando eu comecei o meu primeiro trabalho em jornalismo esportivo, eu tinha uma coluna lá para falar da Copa e tal. E quando o Brasil foi eliminado precocemente nas oitavas pela Argentina do Maradona e do Canidia, foi no domingo. Na terça-feira eu peguei e falei, porra, me veio um teador de torcedor, eu falei, cara, o Brasil chegou agora 20 anos sem ser campeão, né, até a Copa que será tetra em 94, e nesse período o Palmeiras vai chegar em agosto de 90, chegaria 2 meses depois, a 14 anos sem título. E eu falei, porra, eu falei, cara, o corintiano ficou de 54 a 77 sem ser campeão. Sem ser campeão. Só que nesse período o Brasil foi 3 vezes mundial. Então o corintiano ficou sem gritar campeão do bi do Chile de 62 até o tri do México de 70. Foram 8 anos. O Palmeiras já estava 14 sem gritar nada, nem pela seleção, nem pelo clube. Eu falei, cara, a filha do Palmeiras é maior. E para contar essa história no texto, eu peguei e me situei como palmeirense, até porque a época, 1990, o meu pai era comentarista do Jornal Nacional da Globo e sabidamente palmeirense, quase todo mundo sabia. Na época, um dos 3 caras, até hoje, né? Dos 3 palmeirenses mais reconhecidos como palmeirenses, sem trabalhar diretamente com futebol. Então eu falei, pô, e quem me conhecia sabia que eu era muito palmeirense, né? E que eu era... E na redação também, né? Eu falei, pô, filho do meu pai, o pessoal meio que sabe, até o nome não é muito comum, Betting, que eu sou essa liberdade. Então eu subi, até porque 2 semanas depois ia acabar a Copa e eu ia voltar a ser só repórter de política e escrever sobre música na Folha da Tarde. Só que daí o Chico Lang foi pra Gazeta Esportiva, eu continuei com a coluna, agora falou, foi, e realmente já foi. Então assim... E mesmo indo, eu repito, a torcida que mais me cobra é a do Palmeiras, sobretudo a minha mãe, dona Lucila, presidente da TIP, a torcida insuportável do Palmeiras. Insisto, o Mauro Betting, o jornalista, corneta muito o palmeirense Mauro Betting, né? Corneta muito o jornalista Mauro Betting. Mas faz parte. Eu discordo de muita coisa que eu falo. Muito. Sobretudo o Palmeiras. Imagina o que os outros falam, tipo o Flávio Prado.
Olha, esse papo é maravilhoso com o Mauro Betting e depois voltaremos a falar com o Betting porque eu vou falar de Bet. Eu vou falar do Galera Bet agora pra você, patrocinador oficial do Futebol Lance Voz do Esporte dentro do Campeonato Brasileiro e também no podcast A Rodada. Sempre lembrando pra você que gosta da aposta esportiva, vai lá no site do Galera Bet. São várias categorias pra você, gol no primeiro tempo, quantidade de escanteios, não só o futebol, também outras modalidades. Então vai lá no site do Galera Bet, sua melhor aposta, faz rápido o cadastro no Galera Bet e se for a primeira vez no site do Galera, você ganha R$50 grátis sem bônus. Galera Bet, a sua melhor aposta. E voltamos a esse papo maravilhoso com o Mauro Betting. Mauro, eu vou trazer aqui um papo que nós já conversamos aqui antes e que me marcou muito. 30 de janeiro de 2020. Estávamos no Maracanã, no meio de uma pandemia, né? E muito com receio, né? Como nós vamos fazer um jogo com público, mesmo que seja reduzido, mesmo com máscara, na cidade maravilhosa onde ninguém usava máscara. Tava bem isso mesmo. E lamentavelmente foi uma das capitais com o maior número de índice de óbitos por causa da Covid-19 e era uma viagem meio que temida por todos nós. Mas tínhamos lá o dever e o ofício de trazer para o Futebol Lance Voz do Esporte, como o Mauro para o SBT e tantos outros. E no final do jogo, eu lembro do César muito emocionado, né? Gritando, o herói improvável, Breno Lopes e o Palmeiras campeão. Muito emocionado. E eu vejo um dos ídolos do jornalismo deixar a cabine do Sistema Brasileiro de Televisão para ouvir o alarido da pequena torcida que lá estava. E lá estava Mauro Betting. E quando eu vejo vários amigos palmeirenses da imprensa, as lágrimas, alguns relatando, enxugando a lágrima e tentando falar e fazer o seu trabalho. É da emoção. Eu levanto e vou até esse cidadão. Ele estava tão louco naquela hora que só agora ele lembrou, e acho que nem lembrou do que falou. Eu lembrei do abraço, mas não lembrei do texto. Eu abracei o Mauro, e o Mauro visivelmente emocionado. E ele me falou duas palavras que isso eu não vou esquecer jamais. Meu Deus, jamais. Eu falei, Mauro, fala o que você quiser, cara, e parabéns. Aí você falou, muito obrigado. Joelmir. Eu não preciso falar mais nada. O que você lembrou do seu pai quando aquela bola entrou? Cara, assim, tava fazendo o jogo pelo SBT, né? E era, como você disse, 30 de janeiro de 2020. E eu fui convidado para trabalhar no SBT em setembro de 2020, quando o SBT comprou os direitos da Libertadores, né? E eu trabalhava, à época, como trabalho ainda, graças a Deus, na TNT Sports e na Jovem Pan. E foi uma negociação complexa, né, para conseguir conciliar tal, e agradecer demais a Jovem Pan e a TNT Sports por ter conseguido esse compartilhamento. E não preciso dizer ao SBT pela confiança. E tá lá, cara, e tô fazendo o jogo e tal, e quando é interessante, eu falei isso até com o Cuca. Quando a bola sai do Rony e tá chegando na cabeça do Breno Lopes, quando a bola sai da cabeça do Breno Lopes, o estádio inteiro entendeu que era gol. Não é a sensação que eu conversei com muitos palmeirenses e também alguns santistas quando a bola entrou. Mas assim, a jogada tão perfeita, o passe do Danilo, o cruzamento do Rony, aquela coisa, tuts, é gol. E sai o gol. E naquele momento, inclusive tem as imagens da Jovem Pan que pode mostrar quase sempre, desde que a gente mostra as transmissões da Jovem Pan com a câmera na cabine ou no estúdio, eu fico lá com aquela cara de pastel. Mas e não é porque eu só faço aquilo porque tem a câmera. Normalmente, em outras transmissões, já nesses 32... Eu sou meio normal, assim, eu fico lá porque o que acontece? Não, eu não sou normal, né? Mas enfim, não, o que acontece? Seja o gol do Palmeiras, seja contra o Palmeiras, seja final de Copa do Mundo, que for um jogo que não tem nada a ver, a bola entra, a primeira coisa que eu falo é olhar para ver a arbitragem, se tá dando gol, tal, não sei o que lá, anotar alguma coisa, já pensar, porque menos de um minuto depois eu tenho que dar um comentário, uma tirada de meta em cima do gol, tal, não sei o que lá, e vendo, penso, já vejo o posicionamento, tento buscar algum detalhe que a câmera não vai mostrar, ainda mais no estádio, um colosso como o Maracanã, comemoração dos caras, um monte de coisa, né? Só que naquela que aconteceu, a bola entrou e começou a chorar. Assim, incontinente. Aliás, tanto é que um dos trabalhos que a gente está tentando desenvolver sobre essa história da Libertadores, não só de 20, também o Bi-Tri de 21,
esse é o jogo que eu chamo de o gol chorado. Porque não só eu, muita gente chorou, inclusive coleguinhas, né? Não vou aqui ficar citando nomes, tipo Antero e tal. Não vou falar que tinham pelo menos uns 20 exato, e no estádio, não fora do estádio e tal. E não condeno. E faz elogio. Não, e assim, interessante, pô, já são tantos títulos, até os mais importantes jogos, mas aquele lá eu comecei a chorar e me segurando ao mesmo tempo, porque eu tinha que entrar como entrei, tipo um minuto depois para falar. E assim, porque aí me lembrou muito do velho Jomir, vou dizer também um pouquinho mais porque, naquele momento estava quase toda a família vendo o jogo lá em casa, em São Paulo, o meu caçula, palmeirense, o mais palmeirense dos meus filhos, a minha mulher, minha segunda mulher, que é a mãe dele, né? Minha enteada, filha dela, tal, mega palmeirense também, estavam comendo pra cacete e tal, e eu imaginando neles, imaginando o meu caçula, que estava o meu mais velho, que estava com a namorada também, e logo depois liguei, imaginei na minha mãe também, tal, que ela não consegue ver o jogo, então os netos dela, filhos do meu irmão, que moram em Miami, ligando pra ela logo depois do gol, e foi tudo assim, um pacotão de emoções, né? E quando acaba o jogo, que vem você, começa a me vir algumas coisas assim que eu não tinha pensado até então. E ainda bem, eu acho que eu fiz uma trava, uma blindagem para que eu não pensasse. Naquele mesmo estádio, em 5 de março de 61, meu pai, então repórter do esporte, vendo o jogo Santos Futebol Clube 3, Fluminense 1, o segundo gol do Santos, eu sempre esqueço, é o gol maravilhoso que o Pelé dribla todo mundo e faz o gol. E meu pai, à época, trabalhando no esporte junto com o seu chefe Walter Lacerda, ao chegar na redação em São Paulo, na volta, meu pai fala, puxa vida, né? Um gol maravilhoso esse, né? Esse gol, eu podia criar aqui no Jornal Esporte como homenagem, né? Meu pai, junto com o Walter Lacerda, podia fazer uma placa, né? Dar uma placa e tal. Aí meu pai escreveu a placa, o texto, que aliás não é um texto à altura dele, mas tudo bem. Aí, segundo ele pagou a placa ali na Praça da Sé, algo que não foi ressarcido até hoje pelo jornal, que está falido, não vai ser, né? Também acho que não vou cobrar e tal. E um mês depois, um jogo Santos e Vasco, a placa foi descerrada no Maracanã, né? E logo depois, algum golaço no Maracanã, algum narrador, dos brilhantes narradores carioca, falou, pô, esse também é um golaço, no Maracanã, esse também é gol, merece uma placa e tal. Bom, resultado, criou-se a expressão gol de placa. Meu pai não criou a expressão gol de placa, mas ele criou a expressão a placa do gol do Pelé. Aliás, a quem eu sempre agradeço. Em 99, quando o Pelé deu ao meu pai, uma reportagem para o Fantástico, meu pai trabalhava na Globo à época, o Pelé, depois de anos, o meu pai deu uma entrevista para a Veja, e nela ele fala que essa história. Aí o Pelé fala, puxa vida, eu não sabia que era o Joel Mirbetting que tinha feito a placa. Eu sabia que era o Jornal Esporte, mas não sabia que era ele, né? Aí, junto com o grande Aníbal Massaini, que à época produzia o Pelé Eterno, aquela biografia fantástica do Pelé, a gente faz essa jogada para essa reportagem do Pedro Bial lá no Fantástico e tal, e o Pelé dando a placa, que o texto é maravilhoso, assim, do autor do gol de placa ao autor da placa do gol, então a homenagem do Pelé ao meu pai e tal, não sei o que lá, que é o maior prêmio que a gente tem na vida, né? E depois eu teria o prêmio anos depois, eu sou um dos curadores do Museu Pelé. Mas enfim, então assim, eu lembro, Maracanã era ali, né? E era justamente o jogo do Santos, agora Palmeiras e Santos, né? E onde o Palmeiras tinha vencido a Copa Rio de 51, onde a primeira academia 65 ganhou 6 jogos que fez contra as equipes cariocas. Então assim, o Maracanã tem grandes histórias, os 4-1 contra o Flamengo em 79, que levaria o Tele Santana à seleção brasileira 2 meses depois, tem várias histórias do Maracanã. Porra, e é o Maracanã, né? E assim, então, muito legal, que eu lembro que eu estava muito emocionado com isso, e até contei aqui, vou recontar porque é bonito. Desço no saguão e encontro o Zinho, que é um dos melhores amigos que eu tenho no futebol, também porque era muito amigo do pai dele, seu Crisan, que havia morrido 3 meses antes da final da Libertadores. E eu tinha falado com o Zinho por telefone, mas não tinha falado pessoalmente desde então. Então a gente se abraça, emocionado, como o Palmeiras torcendo. E aí eu peguei, dei o meu celular para um colega meu, o Jorjão da Tarobá, e falei, filma. Que é com um grande homem de técnica de televisão, parceiro nosso no SBT. Aí eu falei, Zinho, em 16 de junho de 99, você perdeu aquele pênalti na final contra o Deportivo Cali, e aí o Palmeiras ganhou de virada tal, e você desabou no gramado chorando tal, e eu desci as escadas do Palestra Itália Antigo, primeira pessoa reconhecida que eu conheço, que eu vejo e conheço, chorando, e abracei, chorei mais, era o teu pai, o seu Crisan, e eu falava pro seu Crisan, seu pai, o Zinho não merecia perder esse título, mas vocês mereciam, você inclusive o seu Crisan, serem campeões da América pelo Palmeiras em 99. Então hoje a gente é bicampeão, você está comentando pelo SPN, eu estou aqui comentando pelo SBT, e foi muito emocionante, do cacete, maravilhoso e tal, e foi um momento maravilhoso. Eu queria só ainda alongar um pouquinho essa história, porque daí, para resumir, eu ia de avião no dia seguinte, que eu tinha que fazer o jogo do Campeonato Italiano na TNT, mas peguei com um carro, um amigo meu, alugamos um carro no aeroporto, e vamos, dane-se, pegamos e viemos para São Paulo. Cheguei às 5 da manhã. Tipo umas 2 da manhã, eu acho que por aí, a gente paramos para tomar um café
na Dutra, aí, região de Volta Redonda. Quando eu vou dar uma checada em Zap, no Instagram, aí tem uma DM para mim no Instagram, falando, Mauro, não sei o que lá, sou essa pessoa aqui e tal. Queria te dizer uma história, pô. Fui ver esse jogo hoje na casa do meu primo. Ele é um puta palmeirense, só que ele nasceu com um problema congênito sério no coração. E ele passou desde a final contra o River Plate, que quase todos morremos do coração e tal. Ele falou, cara, é o jogo mais importante da vida que eu já vi e é o dia mais feliz da minha vida porque a gente vai ser campeão, tá, não sei o que lá. Eu quero dizer que, então, na hora que saiu o gol do Breno Lopes, todos nós levantamos, ele levanta, chuta a cadeira, cai e morre naquela hora. Meu Deus. E eu queria te contar essa história para você poder contar do jeito que você conta tal, e para dizer que ao mesmo tempo a gente está devastado, mas a gente sabia que ele não teria muito mais do que... Imaginava que ele, se desse aos 40 anos já seria maravilhoso, acabou de ir aos 26, mas aí uma coisa que eu vi na mensagem, troquei ideia com ele, falei até para pegar mais informações, né, para escrever o texto, eu falei, podemos dizer que ele foi a pessoa que talvez na vida, das poucas na vida, que morreu num momento de maior felicidade, pode cravar. É o cara que morreu mais feliz, ele morreu de felicidade. Minha nossa. Pô, aí eu escrevi um texto, toda aquela emoção. Eu cheguei às 5h10 no Allianz Parque, porque eu resolvi dar uma volta olímpica no Allianz Parque. Aí, no meio da pandemia, o pessoal me viu, veio comemorar. Eu falei, não, gente, todo mundo sem máscara, não, deixa eu entrar no carro, fazer a festa. Então, é um gol chorado por essa história, que aliás estava lendo um TCC, que eu preciso ver, um documentário belíssimo que os alunos, se eu não me engano, da PUC de São Paulo estão fazendo. E só para citar que esse gol, realmente eu chorei muito, foi muito emocionante, mas tem uma outra gravação também, aí já, contra o Flamengo no Centenário, que também nós demos um abraço depois do jogo também. Exatamente, eu tava achando, mas... eu não estava feliz pelos amigos. Eu estava feliz pra cacete. Eu estava feliz pra cacete porque eu não esperava ganhar do Flamengo, eu esperava ganhar do Santos, mas não esperava ganhar do Flamengo. E aquela emoção toda, também na cabine do SBT, aí tava o jogo acabando, né? Aí estava o jogo acabando, eu falei, eu vou ligar para casa, porque eu já tinha calculado, né, e é mais ou menos isso, no Centenário, ou na maioria dos lugares, eu estava 16 segundos antes de casa, até a imagem chegar pelo direito, tecnológico, eu estava 16 segundos antes. Então, eu ligando do estádio, naquele momento, ao vivo, eu falei, acabou o sofrimento, somos campeões. Eu pensei em ligar para minha mulher e falar, acabou, para ela ficar 16 segundos comemorando antes. Só que eu lembrei algo de 2020, ainda com o Luxemburgo, Paulistão. Eu estava fazendo a semifinal da Champions na TNT, então eu não fiz a final. E estava vendo o jogo lá, e depois tinha programa, sei lá, e estava vendo o jogo lá no meu escritório, lá na TNT. E quase toda a redação torcendo pelo Corinthians e tal, eu falei, puta, aí um barulhão e tal, mas pô, tá bom, né, uma merda de jogo, tava 1x0, gol do Luiz Adriano, tal, o Corinthians jogando nada e tal. Eu falei, pô, tá encaminhado, o Corinthians não tava nem chegando, eu falei, vou ligar para casa, né? Porque eu nunca tinha comemorado com a minha mulher, com meus filhos, um título porque eu estou sempre trabalhando. Eu estava ali trabalhando porque logo depois tinha o pós-jogo da TNT. Aí nisso, a minha mulher falou, pô, como é que tá? Tá bem, não sei o que lá. Pô, aí eu já sabia que eu estava com delay porque eu estava vendo no celular, né? E aí com uma outra, eu botei na camerinha, sei lá, no Premiere, no laptop, sei lá de que jeito, mas estava no celular daí. Aí eu falei, aí quanto tá o tempo? Ah, tá, sei lá, 46 e... Tava uns 20 segundos eu estava atrasado. Ah, beleza, não sei o que lá. Aí minha mulher super nervosa, ela pegou e parou de falar, vi, caramba, nisso eu só escuto meu caçula, puta que pariu! Fudeu! Os caras empataram. Eu na mão na cabeça durante os 20 segundos, meu Deus. Aí a minha mulher olhava pra mim, ela não conseguia falar. E eu também, né? Aí eu começo a olhar pro laptop, passa que merda. Aí a bola vai, não sei o que lá, o jogo Gomes. Caralho, que pênalti estúpido. Ah, que bom, não foi gol, foi pênalti. Então eu, naquele momento, era o palmeirense mais feliz do mundo, porque eu achei que tava gol, não, era pênalti. Aí eu falei, o Everton vai catar do Jô. Bom, bateu bem pra caralho do Jô, o Everton acertou, não, beleza. Bom, daí tudo bem, vai pros pênaltis. Eu falei, puta, e agora, né? Eu não vou ver com os filhos da puta na redação torcendo contra, vou ficar aqui, mas o que eu faço? Porra, puta que pariu. Aí eu lembrei, falei, parece que tem fone de ouvido. Peguei fone de ouvido, aí eu falei, que música que eu ponho? I Fought the Law do Clash, que eu tava ouvindo hoje, botei no máximo, ainda fiz assim e vi os pênaltis inteiros ouvindo em looping I Fought the Law. I Fought the Law, e vendo os pênaltis, aí comemorei, chutei, xinguei tudo na redação e tal. Então, por essa zica que tinha dado no Paulistão, eu falei, não vou ligar antes pra dizer que acabou o jogo. Vai que dá merda, o Flamengo empata. Se bobear até vira, é Parmeira e tal. Aí eu falei, não vou gravar, mas eu falei, não vou ligar antes. Mas eu falei, porra, já que toda hora eu tô aparecendo um cara de pastel e eu já tava ficando emotivo, eu vou me gravar, né? Mas era a princípio só para gravar consumo interno. Aí na hora que acaba o jogo, tô eu, Washington, Coração Valente, né? Meu companheiro de SBT lá na final de 21
Uma ventania no centenário. Ventania que eu vou falar já. Aí não sei o que lá, eu olho, cara, e na hora que eu olho pra TV, eu lembro da minha mulher, lembro do meu pai, eu começo e mais, lembro do meu caçula, esse que tava xingando, ele tava na arquibancada do Palmeiras, lá no centenário, junto com a minha enteada e com o meu primo, que é meu irmão, e com outro amigo meu, que é como se fosse um primo, como se fosse um irmão. Depois, no final do jogo, a gente foi no gramado, foi tudo fantástico, né? Então, ali eu me emocionei pra cacete, né? Então, assim, não quero ficar provando, porque amor não precisa de prova. Testado, recibo, não. Via azul, não. É aquilo. Mas ali, realmente, eu acabei me emocionando mais em 21 pelo sentido que eu não achava que a gente fosse ser campeão. Não achava que fosse. E foi de novo. E a atmosfera mais pro Flamengo, a questão do vento. Lá. O vento, tanto é que eu me esparadrapei ao final do jogo, o cabelo saiu voando. A melhor cena, eu indo pra zona mista, no centenário, e o Mauro com um monte de faixa na cabeça. No ar, no SBT, na live do SBT. Enlouqueceu. Não, literalmente, com o título, ele enlouqueceu. Aí eu falei, aí eu gritei. Eu gritei. Mauro, segura a peruca. Nada melhor do que você. Só que o Mauro o que o Mauro fez, né? Porque foi assim, né? Até depois eu preciso achar essa foto. Eu mostrei lá no púlpito lá que a gente tinha do lado de fora, né? A gente estava lá, a SPN já tinha saído e tal, não sei o que, a gente estava lá no SBT. A bandeirinha de escanteio. Era escanteio. E aquele puta vento ainda, estava antes e estava depois também. Né? E tá aquele puta vendo, não sei o que lá, e a gente tava com a fita crepe segurando os monitores, para os monitores não quebravam, que era a equipe técnica uruguaia. Aí nisso eu olhei o monitor fazendo assim, eu falei, cara, ainda brincava, eu já tinha brincado no pré-jogo, pô, preciso segurar o cabelo. Aí eu olhei para o monitor assim, as fita crepe ali, meu cabelo, e falei, não tive dúvida, né? Aí uma hora o Theo José virou pro lado, falando com o Washington e tal, eu pedi pro cara, a fita. O cara pegou, jogou, né, e tava lá, né, e tava a câmera mais fechada no Washington e no Theo José. Aí eu peguei e comecei a passar, só que a anta, né, desajeitado, eu passei, só que eu passei muito. Não passei de muita coisa. Eu apertei muito, então eu não consegui abrir a boca. Porque eu passei aqui a fita crepe na mandíbula, no maxilar. E aí eu não conseguia falar direito. A anta, né? E eu falei, não vou tirar porque de repente sai o cabelo mesmo. Né? Bom, dobrou a audiência, virou, até saiu em não sei outro lugar, viralizou, mas enfim. Mas pelo menos o mais importante foi o Daverson viralizar. Gritando de longe, indo pra zona mista, eu, Mauro, tá voando a peruca. E de fato, e aí voaria logo naquele momento uma história também muito, aliás, também emocionante, em todos os sentidos, porque, bom, aí vou lá, volto, no dia seguinte, aliás, o voo foi um negócio maluco, né? A gente pegou um voo fretado, né, como todo mundo, né? Afinal foi sábado, era domingo 8 da manhã. E o voo, como na ida, praticamente o mesmo voo, né? Você vai e volta, né? Com o mesmo pessoal, tinha uns 70% de flamenguista, de imprensa, só nós, parte da equipe do SBT e o resto palmeirense. E um dos voos mais silenciosos que eu vi da vida, porque o pessoal quase não dormiu, por alegria, por tristeza e tal, e porque a torcida do Flamengo não ia berrar nada, e a do Palmeiras parecia um 30% de Dom Corleone, né? Todo mundo sem voz, né? Voz. Então, eles berravam, mas você não via nada. Você não via nada. Bom, e aí, logo depois também, no dia seguinte, no domingo mesmo, domingo, segunda-feira, me chegam duas DMs também no Instagram, assim, Mauro, tava lá no centenário e tal, aí na hora da festa e tal, eu tô descendo as arquibancadas e vejo uma pedra, eu sinto uma pedra vindo na minha direção. Eu me protejo assim, quando na verdade a pedra cai na minha mão, não era uma pedra, era uma chuteira. Aí eu olho, era a chuteira do Daverson, que jogou pra galera. A chuteira esquerda. Nossa. Horas depois, me vindo outro cara, tava vindo assim, o Daverson chutou uma das chuteiras, uma saiu voando pra lá, a outra eu peguei e tá comigo a chuteira direita. Quem pegou a chuteira direita é filho do comandante Ferrarini, que era o comandante do 2º Bapichoque do Brasil, de São Paulo nos anos 90. Conheci o pai dele, cobrindo e tal. E esse que eu não conhecia, que pegou a chuteira esquerda, pegou e falou, não sei o que lá, eu falei, cara, é o seguinte, não fala com mais ninguém na imprensa, estou te pedindo, mas se você quiser fala, claro. E eu queria te apresentar uma pessoa em um lugar para a gente conversar sobre a sua chuteira, tá? Desculpa ser invasivo e tal. Ok, beleza, tal. Bom, aí volta dias depois e a gente consegue marcar. Esse lugar era o Palazzo Verde, que hoje a gente pode falar, era a antiga cantina palestra onde eu fui curador e hoje eu sou uma pessoa que meio que ajuda lá a galera do Palazzo Verde, que é reconhecido pelo Guinness, o maior museu particular de clube do mundo. É um trabalho maravilhoso do dono, Rossi, que inclusive criou a Associação dos Eternos Craques Palmeirenses para ajudar até financeiramente, materialmente, quem fez história no Palmeiras e tal. Legal. E é um espaço maravilhoso. E que trabalha com memorabilia. Eu já ajudei algumas peças e tal a fazer. Aí eu levei essa pessoa para lá.
Aí ele pegou e falou, vou mostrar, olha esse é o espaço, o cara ficou maravilhado, e uma puta exposição, o espaço, além do memorabilia, o espaço em si é fantástico, que vai ser aberto ao público para pequenos eventos, porque ele não cabe muita coisa, graças a Deus tem muita história, e um trabalho bárbaro lá no Palácio Verde de reconstituição dela. Eu falo, olha, aqui vai ficar a tua chuteira, pensa, essa chuteira, eu junto com o dono, né, do Palácio Verde, vai ficar na tua casa, é um prêmio maravilhoso, mas se você negociar com a gente aqui, desculpa ser meio mercantilista, mas é o seguinte, isso que ia ficar na sua casa, você vai ter muito mais segurança aqui, todo mundo vai poder ver e a gente vai tirar a foto, vai contar essa história e vai ser um negócio maravilhoso. E ele é uma pessoa sensacional, demorou uns 40 dias para tomar a decisão, mas até pela oferta financeira foi muito legal, acabou valendo, tal, bacana. Então assim, a gente conseguiu trazer a chuteira à esquerda, né? Que legal. E na segunda-feira, foi esse final no sábado, isso foi logo depois, mas na segunda-feira entrevistando o Daverson para o nosso projeto, nossa palestra, eu falei, Daverson, contei um pouco dessa história da chuteira, mas Daverson, por que você fez isso, né, cara? Um objeto talvez não só da sua carreira, da sua vida. Você joga pra galera? Eu falei, não, eu queria devolver e retribuir o carinho da torcida do Palmeiras para mim. É muito bonito, o Davinho é a figura e tal. E aí, realmente, até o Davidson pensou, depois falou, cara, seria legal eu ter e tal. Os caras falaram, não, tá com nós, né? Obrigado, Davidson, mas não vamos devolver para você e tal, enfim. E a chuteira tá lá. Só que, infelizmente, há uns 45 dias, esse que pegou a chuteira esquerda morreu num acidente automobilístico em São Roque, bateu de frente numa carreta e tal, e assim, toda a força e luz para a família, tem meia outra história assim, mas ao mesmo tempo aquela coisa eu falava o legado, falei, cara, a tua história da tua chuteira, estando no museu, estando no Palácio Verde, vai todo mundo saber. Até de coração a gente vai, eu tenho até um vídeo que eu fiz com ele, que eu postei na minha rede social, ele contando ali dentro do Palácio Verde como é que ele pegou a chuteira e tal, porra, foi um negócio... Assim, então é outra história pesada, dura, mas ao mesmo tempo histórias de paixão. Né? E não é só porque é do meu time, mas até eu tenho outros trabalhos em documentário, eu sou curador do Museu da Seleção Brasileira, um dos curadores do Museu Pelé, são 22 livros escritos, escrevendo outros 10, e se dependendo da reunião de hoje, mais um, que eu estou conversando também com o pessoal que me procurou para fazer uma biografia. Então, assim, histórias que é como história de amor, de namoro, de paixão, de pai, de filho. É história de família, é amor incondicional, como eu já falei, a gente nasce amando um time, nasci amando meus filhos antes de nascerem e os amo ainda mais depois que nasceu, amo meus pais, amo minha mulher, também loira de olhos e coração verde, e toda essa emoção, essa paixão é incondicional. No fundo, só muda de endereço. É Corinthians, é Palmeiras, é Flamengo, Internacional, é Coronel Bolognese, é Dom Pernil, Santa Coloma, é o que for, mas é paixão. Então, não tem... E outra coisa lamentável que a imprensa tem feito, que hoje é ser sommelier de paixão e bedel de sentimento. Tipo, no clássico de ontem. É muito pouco pro São Paulo comemorar um empate com o Palmeiras no Allianz Parque. Cara, mas é bom pra cacete. Eu sei, em 85, que eu fazia anos que eu não vi o Palmeiras ganhar um clássico, aquele puta time do São Paulo, os minutos do Selinho, o Palmeiras ganhou de virada 2-1, gol do Hélio, que é pai do Bernardo, que ele jogou depois no Vasco, no Palmeiras, no Cruzeiro. Pô, comemorei como se fosse título mundial. Sim. Aí, viu, o Palmeiras tem mundial, foda-se. Mas assim, é aquela coisa, tem que comemorar, cara. É que nem, sei lá, eu tô fazendo um aniversário pro meu filho de 1 ano. Não vai poder comemorar porque, imagina, quando ele fizer 15 anos, ou o rei Charles III da Inglaterra comemorou mais um ano. Dane-se, cara. É meu filho, é minha paixão. Pô, agora a gente tá imprensa, não pode comemorar a vitória em clássico, não pode comemorar a Taça Guanabara, comemora o que quiser, pô. Aliás, eu quero te dar os parabéns, porque obrigado. Você fala de 3 paixões. Sim. Seu pai, sua família e o Palmeiras. Você mistura todas essas três conjunturas juntas sempre. E eu acho isso muito legal, porque hoje o que falta um pouco é a base da família. Perfeito. Tudo! Nós falamos da falta de respeito, e a falta de respeito hoje é muito porque a família é esquecida. Então isso é muito bacana. Não se dá a menor bola. Do que você faz. Desculpa para varar aqui, dando mais uma de Padre Kalman do esporte aqui, cortando tudo. Não pode dizer, eu estou muito feliz, por exemplo, esse ano, final do ano e no começo do outro ano, eu vou ser celebrante de 2 casamentos. Coincidentemente, 2 casais palestrinos. Mas, pô, isso tantas coisas que eu fiz na profissão. Isso não é profissão? Até eles querem pagar. Não quero, não dá para cobrar isso aí. É uma honra. Então, você ser celebrante, nunca fui, quero ser e quero ser. O que nos une? Palmeiras. Faça porque é mágico, porque são 2 pessoas que entregam nas suas mãos o momento mais feliz da vida. E normalmente, claro, os teus celebrantes profissionais fazem trabalhos maravilhosos, muitas vezes tem celebrantes que são pessoas que conhecem, colega, amigo, primo e tal. Pô, eu até já fiz um casamento que é muito legal, aliás, tem dessas 3 histórias... As 3 são muito parecidas. São
3 casais de palmeirenses. O outro eu não fui celebrante, porque era em Governador Valadares, em Minas, não tinha a menor condição, mas eu fiz um vídeo para a entrada do casal depois da cerimônia. Quase que fosse uma celebração, mas ok. Esses dois, como vai ser um pouco antes da Copa, eu não pude ser o celebrante, porque eu não tinha como confirmar se eu ia ou não ia para o Catar. E o outro que vai ser no final do ano deu um certo tempo, tal. O casamento era para ser no Allianz Parque, não vai ser, tentei até ajudar, tal, mas enfim. Mas as 3 histórias são muito interessantes. 2 delas, a mulher não gostava de futebol. Não gostava, não é que não torcia, não gostava. E as 2 passaram a se bobear mais torcedores que os maridos. Que legal. Mesmo. Uma delas até viralizou que ela desmaiou no gol do Daverson. Desmaiou. Quem nunca, né? Quem não? E a outra também, assim, vai em jogo sozinho. Não sei, essa que desmaiou no gol do Daverson, ela foi pedindo em casamento na final da Recopa contra o Atlético Paranaense, no Allianz Parque. Ela chegou meio tarde do trabalho, não deu pra ser antes, foi no intervalo do jogo, o Palmeiras já estava ganhando 1-0, ele estava mais tranquilo e tal, beleza. Mas, e a outra é a mesma coisa, assim, também, ela é uma nutricionista lá em Minas, ela não dava a menor bola do futebol, mas o marido a fez gostar e hoje ela é ensandecida, né? Até foi mais ideia dela do que dele me convidar. E o outro casal é interessante, ele não gostava tanto de futebol e ele até meio que recentemente era São Paulino. Quer dizer, ele adora esporte, mas não, futebol ele gosta tanto de esporte, beisebol, um monte de coisa, Olimpíada e tal, que ele meio que não gostava de futebol. Aí por causa dela ele virou palmeirense meio por causa dela. Eita. Então assim, são 3 histórias muito bacanas, mais de conversão. E fico muito honrado de ser celebrante dessas histórias. Eu sou celebrante de casamento desde 18 e é muito que legal, bacana, né, cara? É muito legal, muito legal. Inclusive, estava conversando agora com uma noiva antes de vir aqui pro podcast. Sensacional. É mais uma. Porque é muito legal. E quando é de amigos, principalmente, é uma responsabilidade triplicada. Com certeza. Já estamos 1 hora aqui já. Pra variar, fala o botão. Não, Padre Kelmon, palmeirense. Meu Deus, temos um farsante da mesa, Padre Kelmon, meu Deus. Não, só o cabelo que é falso. Um dos maiores elogios que eu recebi na vida foi do Dr. Sócrates, Magrão, amigo, ídolo, querido, tá cracaço. O Magrão falou, a única pessoa que eu conheço que é falsa daqui pra cima. Grande Magrão. Cara, essa é uma deliciosa entrevista. Tenho certeza que você tá aí em casa, aí tá curtindo. Muito bacana. Com o Mauro Betti. Última pergunta, porque nós vamos pras odds. E eu não sou Marília Gabriela, tô muito longe de ser e sou muito feio, ela é bonita. Então nós vamos seguir aqui nessa questão daqui a pouco, no jogo rápido. O que você pensar, o que vier na sua cabeça, raia e é glu-glu. Mas a sua última pergunta. Como jornalista, qual jogo foi maior para a história do Palmeiras? Como torcedor, qual jogo foi melhor como palmeirense? O título do Paulista de 93, 4-0 contra o Corinthians, a Libertadores de 2020 no Maracanã ou a de 2021 no Centenário? Grandes questões, Rodra. Assim, e também sou suspeito para falar. O 12 de junho de 93 foi o primeiro dos 4 documentários que eu fiz, 3 oficiais do Palmeiras. E aí a gente tinha um contrato assinado com o Palmeiras e falou, vamos lançar 3 filmes do Palmeiras, 3 documentários. Então vamos pensar, assim, um deles vai meio que casar com o Centenário, então vai ter o do Centenário e tal. Aí temos a Libertadores, isso a gente começou a produzir em 2011, né? Vai ter o Centenário, vai ter o Libertadores 99 por óbvio, né? Se pensou em Copa Rio, eu falei, cara, na época não havia imagens conhecidas, depois se acharam lá na Itália, da Lucha e tal. Pô, provavelmente Paulista 93, a produtora até queria fazer Libertadores, eu falei, não, primeiro Paulista 93, onde era a paixão palmeirense. Até porque eu falei, inclusive pro próprio trabalho maravilhoso dessa produtora que é Canal Azul. Qual foi o primeiro, que hoje já são 7 filmes oficiais do Corinthians da Canal Azul. Qual foi o primeiro filme que vocês fizeram do Corinthians? Que lançaram acho que em 2008. 23 anos em 7 segundos. Sim. Que é o do Basílio, de 77. Porra, se você perguntar para um botafoguense, é quando ele sai da fila em 89 em cima do Flamengo. Gol do Maurício. Gol do Maurício. Cara, pro Santista tem momentos espetaculares também, não que os outros não os tenham. Mas, pô, foi fantástico. Desde o Paulista de 84 até o Brasileiro de 2002, o golaço do Léo, o show do Robinho das pedaladas. Sair da fila é muito grande. E no caso específico do Palmeiras, o Palmeiras deixou o Corinthians na fila em 74, e serão mais 3 anos depois. O Palmeiras saiu da fila em 93, em cima do maior rival, com todas aquelas polêmicas, o gol porco antes e tal, arbitragem, um monte de coisa, e foi 4-0 com a prorrogação. Então não resta dúvida. Então, assim, como palmeirense, é o 4-0, como jornalista, é o 4-0, como metido a pesquisador, é o 4-0. E, claro, Copa Rio importantíssima, a primeira Libertadores maravilhosa, emocionante, a segunda, a terceira nem precisa dizer, né? E realmente estão no top 4, mas eu queria citar até uma coisa de palmeirense, até mais um testemunho pessoal, me permitam.
Os 4-0 contra o São Paulo no Paulista desse ano 22. Que estava 3-1. Historicamente, São Paulo passa o rodo em cima do Palmeiras. Era um momento de afirmação, reafirmação da equipe. Não deixar o São Paulo. Já havia ganhado o próprio Palmeiras um ano antes, mas era uma outra circunstância tal. E aí vai e ganha. E até hoje, até porque estamos nesse mesmo ano 22. Desde a primeira final de Paulista, em 1902, é a maior goleada da história entre grandes. Porque esse 4-0 que eu falei em 93 é prorrogação. Massacres da era Nossa, Abel. Total, não, um show, foi 4-0, poderia ter sido mais. A maior goleada da história do Clássico, que tem desde 30, o Choque Rei, foi um 5-0 no Rio São Paulo de 65, uma goleada do Palmeiras. Eu até fiquei um pouquinho puto no estádio, que eu queria um 5-0 ou mais. E tô falando do estádio porque o testemunho pessoal. O jogo foi no domingo, claro, no Allianz Parque, e no sábado anterior eu tinha operado a hérnia de disco. Então eu estava de licença médica. De rádio, TV. E aquele jogo eu ia comentar pela HBO Max, que tinha os direitos, ao lado do Fernando Praz e do André Henning. Se eventualmente eu não tivesse escalado, eu ia comentar pela Jovem Pan. Enfim, eu era o cara mais escalado possivelmente, porque ou pela Jovem Pan ou pela HBO Max. Não sei nem que hora você eu dorme. durmo durante os jogos. Eu sou muito chato. Mas enfim, por isso que eu erro os palpites e comentários. Mas enfim, aí eu ia comentar. Só que por licença médica óbvia, mal podia me movimentar direito. Só que na sexta-feira, né? Eu tô pensando, eu falei, tô de licença médica, segunda-feira eu tô de volta. Mas eu falei, tô de licença médica para trabalhar, mas de repente eu já tô andando, e já era bom começar a andar um pouquinho desde o sábado. Aí ligo pro médico e falei, cara, doutor, posso ir no estádio? Começou a rir, eu falei, cara, mesmo você não fica quieto, não tem jeito. E outra coisa, você pode, você não vai estar trabalhando. Porém, é o seguinte, o que eu sei é que você fica atendendo um monte de gente, tira foto, não sei o que lá. É o seguinte, dá um jeito de, sei lá, indo com uma bengala, alguma coisa assim, mostrar que você está com a... Ele estava ainda com os paradrapos nas costas, um gigante e tal. Mas dá um jeito de não, né, bota a galera, máscara, dá uma disfarçada aí e vai. Exato. Dá do centenário contra o Flamengo, dá, perfeito. Mas dá um jeito de ficar mais quieto e tal, e dentro do possível se sai gol, eu falei, nem sei, porque o Palmeiras perdeu o primeiro jogo feio e tal, você não comemora. Bom, não precisa dizer que... Sim. Então, a emoção que eu tive também, por isso eu estava com a minha mulher, com o meu caçula, né, tava com a minha enteada também no outro estádio e tal, porque foi uma loucura também, na sexta-feira para arrumar ingresso, mas enfim, cara... foi uma das maiores emoções da minha vida, mesmo. Os 4-0 contra o São Paulo, agora em 22, foram maravilhosos. De novo, eu senti uma coisa que eu sempre amei. Eu senti na semifinal do Paulista de 86 contra o Corinthians. O gol do Mirandinho aos 42 do segundo tempo, que logo depois a torcida gritou justiça, porque no primeiro jogo tinha sido uma arbitragem horrorosa do Ulisses Tavares da Silva contra o Palmeiras e tal. E eu não gritar gol. Você não conseguia... Não saía gol de tanta emoção. O terceiro gol, que é aquele golaço contra o São Paulo, que é o gol que naquele momento dava o título que viria depois, porque foi 4-0, puta jogada do Dudu com o Veiga, quando a bola entra, cara, eu não conseguia levantar, mas não por causa da hérnia de disco, eu tava com hérnia mental, eu tava extasiado. Então assim, e ao mesmo tempo que me deixa feliz de novo é o seguinte, eu com 56 anos, todos esses anos aí de janela, e uma frase de um gênio, que é o Luiz Fernando Veríssimo, não tem uma maneira adulta de você torcer pelo futebol. Não tem. E trabalhando ou não, cara, você vira criança de 3 anos de idade. É claro. É maravilhoso. É sensacional. E daqui a pouco eu vou fazer aquelas perguntas rápidas. E eu vou tentar ser rápido. E também vou falar sobre a paixão de Mauro Betting pela pizza portuguesa. Já. Não, volta aqui, eu nem perguntei ainda. Eu nem perguntei da pizza portuguesa ainda. Eu nem perguntei. Enquanto o Mauro volta pra cá, vamos pras odds do Galera Bet. Nós vamos pras odds do Galera. É a paixão inigualável pela pizza portuguesa que eu sei. Vamos lá, Galera Bet pra você. Vamos com um jogo atrasado, né? Por causa da decisão da Copa Sul-Americana. Na quinta-feira tem São Paulo e Coritiba. Os odds da Galera Bet ali. É um bom negócio você apostar no Coritiba, porque tá rendendo ali 7,40. E no sábado, RB Bragantino e Atlético Paranaense, 16,30. As odds equilibradas, um pouco mais para a vitória do Atlético, 3,90. Clássico Paulista, Santos e Corinthians, 19 horas. Um pouco mais para a vitória do Corinthians, 3,41. América Mineiro e Flamengo, 19 horas. Odds equilibradas também, um pouco mais aí, um investimento de 3,65 para a vitória do Coelhão Malvadão. E, meu Deus,
Palestra! Palmeiras e Avaí às 21 horas. Meu Deus, Mauro Betti. Ele tá do lado do Luiz Griles, que é o espadachim. Não, o espadachim na notícia era Queixada. É o Queixada. Não, espadachim andaluz. Meu Deus. É pior ainda, vai saber o por quê. gladiador da notícias, Griles, que ele pesava 160 quilos, era um gladiador. Passava no meio dos comentaristas, dos repórteres, para trazer a notícia para você. Vamos lá, Palmeiras e Avaí às 21 horas. Rapaz, 17 cravados na vitória do Avaí e o empate 6,90 aí, é claro, aí Palmeiras 1,18. Pro domingo, Juventude, o papo contra o São Paulo, 16 horas, um pouco mais para a vitória do Juventude, 4,50. O Fluminense e Botafogo, clássico carioca, 4 da tarde também, para a vitória do time de General Severiano, 4,60. Cuiabá e Goiás às 18 horas, 4,90. E Atlético Goianiense e Ceará aí pro empate 3,21. Galera Bet, sua melhor aposta, patrocinadora oficial do podcast A Rodada e do futebol Lance Voz do Esporte. Bom, agora ele já está de volta aqui, né, nos nossos estúdios aqui, é claro, olhando a escala, que ele recebe 247 escalas, e tem um detalhe também, o Mauro, antes de começar, né, fazer os comentários na PAN, quando às vezes ele fazia na outra emissora que ele fazia parte, ele escrevia para o jornal, acho que era o Lance, era um deles, ele comentava e escrevia. E aí ele tinha um papel do lado, notebook e o microfone. Eu não sei como ele consegue fazer isso ao mesmo tempo. E ele está aqui, falando com a família, olhando escala e aqui... E acabando de ver que você tinha o avô. É mesmo? Não perca a parte da família, não sabe ainda, não sei. Eu fiquei tão desarvorado aqui, cara, mesmo? que assim. Ele, beijo, eu posso falar? Não posso falar. Não, agora não, eu tava vendo. Mas não pode falar. Eu não posso falar, então. Eu tava vendo aqui, ele mandou. Pelo amor de Deus. Não. E mais uma prova que eu faço todas as coisas ao mesmo tempo, cara. Mas nunca fiz. Não fiz meus filhos durante o trabalho. Eu já fiz coisas mais ou menos do mesmo nível. Mas sabe que é uma coisa maluca? Aliás, eu preciso arranjar tempo para ter uma questão de responsabilidade como cidadão. Muito provavelmente eu sou um dos fundadores do TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Mais hiperatividade do que déficit de atenção. E eu, graças a Deus, descobri um método, meu filho tem, reconhecidamente, meu pai... Meu afilhado também tem. Então, assim, e é uma coisa meio séria, né? Podem ter casos um pouco mais complexos, e o meu que eu tive essa essa saída de fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu faço mesmo. O livro do centenário do Palmeiras, por exemplo... De 14, claro, eu fazia durante a apresentação e comentários do Central Fox, que era ancorado no Rio de Janeiro, pelo Zé Ilan, Renato Maurício Prado, queridíssima Marina Ferrari. Aí me passava, pô, Mauro, e o Botafogo? E o Liverpool? Tal. Eu falava alguma coisa e tal, e voltava. O Palmeiras em 48 e tal, não sei o que lá. Então, eu escrevi ao mesmo tempo um livro, de 500 páginas, e fazendo comentários sobre assuntos do dia. Durante os jogos, às vezes eu estou fazendo o jogo, mas estou fazendo o texto. Eu fazia durante, por exemplo, no Lance, eu fazia não só o blog, mas fazia a visão de jogo. Então, jogos que eu trabalhava na época na Rádio Bandeirantes e depois na Rádio Jovem Pan, a partir de 2015, eu estava no estádio, eu estava no estúdio e tal, e ia fazendo ao mesmo tempo, e quanto antes pudesse entregar, melhor. Então, enquanto eu comentava, eu também estava escrevendo o texto, mas normal. Aí era mais ou menos o mesmo assunto. Agora não, assim, muitas vezes eu faço também roteiro, direção, faço um monte de projeto, faço exposição, um monte de coisa. Então, e com detalhe, é que eu esqueci agora, aliás, é um problema que ontem eu quase fui roubado no celular, quando eu estava tirando fotos. Por sorte, eu senti o cara deu um tapa, ele saiu, naquela muvuca, o pessoal foi para tirar foto e tal. Mas levaram nessa confusão, levaram meu fone de ouvido, o que é terrível, porque eu também nos últimos anos, e consegui convencer meus chefes, sobretudo na TNT Esportes, que eu preciso fazer programas de debates e transmissões ouvindo música. Porque a minha maior paixão é música, mais do que futebol. E eu fico não só ouvindo música, eu fico fazendo playlists. Rock, né? Não, é tudo. Música italiana, MPB, bossa, blues, jazz. Eu gosto de muita coisa, mas mais rock, sim, mas gosto de muita coisa. Eu sou mais eclético no gosto musical. E eu fico fazendo playlists. Eu fico bolando playlists ou dando playlists de aniversário para as pessoas tal. A gente faz, com o Rodra até, parceria muito legal com o Spotify. Tenho conversado com ele já há algum tempo sobre isso, de fazer o que eu brinco, falando sério, que é a minha rádio Cucamonga, que é uma rádio que eu fico tocando música e tal. Mas assim, por exemplo, eu tenho algumas playlists de 1.200 músicas. Nossa. Então, por exemplo, o Discotech, que é uma das minhas paixões, eu tenho uma playlist de 1.300 músicas sem repetir e mais, que é uma coisa que eu fiz nas minhas penúltimas férias. Eu fiz um projeto que chama One Day in Your Life. São 24 horas de música sem repetição, que
São 2 desafios. Fazer músicas que eu gosto ou de pessoas que eu gosto, que lembrem momentos da minha vida. E as músicas têm que ter a ver entre elas, não pode ser, sei lá, sai AC/DC entra Frank Sinatra na sequência. Tem que ter uma certa lógica. E mais, música para ouvir às 2h45 da manhã. Não dá para ouvir House Bells. Então, sei lá, eu gosto de ópera. Então, por exemplo, ouvir uma Nessun Dorma. Você vai normalizando pelo horário. Pelo horário. Então, assim, então é uma série de... Caramba, essa rádio... Então, você vê o nível de loucura que é. E isso eu faço durante as transmissões, faço durante o jogo. Então, assim, e até eu falo, porra, mas não é muita coisa? É coisa de maluco. Mas me ajuda a desfocar menos. E, evidentemente, para um comentarista não é legal você ficar o tempo inteiro pensando, mas você está pensando na música, está vendo o jogo? Não, meu cérebro é meio... Acho que é porque, como caiu o cabelo, então acho que deu... a peruca deu um jeito de a cola fazer com que eu possa ter compartimentos. Então, tem uma parte do meu cérebro que está vendo música, tem outra parte que está fazendo o programa aqui, tem outra parte que já está pensando em outra coisa. Né? Nesse momento eu não consigo pensar em outra coisa, a não ser que você tinha o bisavô. Não, quase, eu falava mas bisavô. Mas enfim, espero que ninguém da família esteja vendo esse programa, porque ele vai ter o show da Anunciação, aquelas coisas. Aquela coisa mas toda. Enfim, mas ao mesmo tempo, então acontecem essas coisas. Acontece, por exemplo, mais pesado, o que aconteceu comigo ao noticiar na Rádio Bandeirantes a morte do meu pai. Estava na transmissão, meu irmão liga, eu falo, a gente estava entrevistando o Rogério Ceni naquele São Paulo de 2012 e tal, eu dei a informação, e só caiu a minha ficha do negócio maluco que foi 2 dias depois, quando me ligaram da Itália para falar como é que era a situação de dar a notícia da morte do seu próprio pai, que no caso era colega do Grupo Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, do Band Esportes e da Band. Eu falei, só depois eu falei, nossa, é um negócio maluco, né? E até o nosso companheiro Alexandre Silvestre, soube outro dia, ele deu a notícia na Rádio Dourado da morte do avô dele, o J. Silvestre. E assim, eu falei, cara, que coisa maluca mesmo, né? Mas assim, Você já viu de novo esse... Ouviu de eu novo vi uma esse áudio? vez, eu vi uma vez. E fiquei assim, falei, caraca, né? Porque eu tinha escrito o texto. Meu pai teve um AVC domingo 10 da manhã. 11 e pouco, o médico falou, era irreversível, se ele fosse um mega atleta, ele não suportaria, ou seja, seu pai não vai suportar na condição dele. Ele falou, cadê o teu irmão? Eu falei, tá indo para Hong Kong, tenta localizá-lo para ele voltar, para tentar segurar. Aí deu possível tudo certo, tal, deu para segurar. Aí na quinta-feira, 1 da manhã, ele morreu. Só que na quarta-feira, 2 da tarde, o Albert Einstein soltou um boletim médico dizendo que o estado dele era irreversível. Eu falei, puta, agora então é questão de horas. Tinha esse jogo do São Paulo contra a Universidade Católica, aí... Sempre agradecer o vice-presidente de São Paulo, na época, João Paulo Jesus Lopes, que toda semana ele me ligava para saber como é que estava o meu pai. Daí eu falei dele, ele falou, Mauro, tem um jogo hoje aqui, todas as nossas orações, força aí, não, tamo junto e tal. Aí eu falei com o meu também, hoje falecido, chefe Zé Carlos Carbone da Bandeirantes, ele falou, Mauro, você tá liberado. Também. Eu falei, Carbone, é o seguinte, tem honra ao meu pai, a minha cabeça, meu filho está trabalhando, né? Pode ser antes, se for antes, não vai dar, mas fica de stand-by, alguém, não sei o que lá, beleza. Aí eu falei, só que eu não vou pro estádio, vou ficar na Bandeirantes, embora o estádio fosse até mais próximo do Einstein do que a Bandeirantes, mas é tudo pertinho. Eu falei, eu quero estar no estúdio, porque de repente tem muito mais gente no estádio, no estúdio eu vou estar na minha. E estava no estúdio sozinho, o Milton Neves estava no outro, o Zé Silvério que estava narrando estava na cabine. Eu estava pleno, tranquilo, à tarde eu escrevi o texto que eu li, até o pessoal falar, porra, tem um momento que você fica emocionado. Eu falei, não fico emocionado. O Rodra principalmente conhece. Eu estava baixando o texto no laptop, quando eu apertei um botão, ele foi lá para o fundo. Então, no meio do texto, eu tive que achar o texto, tive que dar uma improvisada, voltei normal, beleza, tal. E realmente, cara, saiu, mas é uma coisa impressionante. Até muita gente não me conhecia, passou a me conhecer por causa daquilo. Eu nunca vou esquecer, na Copa em 14, Gana e Portugal em Brasília, estou fazendo check-in no hotel, comentei aquela Copa pela Fox Sports. Eu chego no hotel, um monte de gente, um jornalista de Gana na minha frente, aí estou lá, a mulher trabalhando no hotel, ela chega e eu falo, bom dia, ela fala, bom dia, ela ainda vem no computador, nome, eu falei, Mauro Betting. Ela falou, Mauro Betting, ela olha para mim assim, ela começa com uma lágrima, eu falei, nossa. Ela fala, desculpa, Mauro, é que é o seguinte, eu vou te mostrar. Ela pegou e mostrou um print do texto no celular, e um link que era a gravação. Eu falei, olha, eu não gosto de futebol, mas meu marido é muito São Paulino, a gente mora aqui em Brasília e tal, somos de São Paulo e tal, e ele estava ouvindo aquele dia, e eu estava ouvindo com ele. Então nunca esqueci e tal, eu passei a acompanhar a tua carreira, a tua vida e tal, não sei o que lá, e pô, pra mim é muito forte, e se não me engano ele tinha morrido o pai um pouco antes, o pai não estava legal, então também se identificou e tal. Então assim, é uma coisa que eu meio que evito falar, mas eu quero agradecer todo o carinho que todo mundo teve com meu pai, foi uma comoção nacional. A gente sabia que ele era respeitado e querido, mas não tanto, né?
E agradecer muito, e é uma coisa meio maluca, que até hoje, né, vai completar agora em novembro 10 anos a morte dele, e principalmente no primeiro ano, foi uma coisa muito gostosa, mas ao mesmo tempo dolorida, que teve um cara que até quase morreu atropelado na Avenida Santa Amaro, que ele me viu, tipo uns 6 meses depois, ele atravessou a rua e quase foi atropelado por um ônibus, só para me abraçar em nome do meu pai. Eu falei, cara, eu queria te dizer que eu sou muito fã do teu pai, não sei o que lá, abraçou, chorando, e ao mesmo tempo, assim, a gente meio que é muito gostoso esse carinho, né, cara? Sim. Mas a gente meio que quer esquecer um pouco, a gente não conseguia, né, ainda mais no meu caso, eu comentava muito com meu irmão, cara bárbaro, uma puta autoridade de aviação, tem um canal maravilhoso no YouTube, o Panda Aviation, mas o meu irmão, porra, não é tão reconhecido pelo tipo de trabalho que a gente faz, né? E todo mundo vinha falar do meu pai, então muito gostoso, muito carinhoso, mas a toda hora ficava lembrando o velho. E até hoje é muito gostoso, né? Até hoje, essas vezes, principalmente do palmeirense, né? Até um dos caras que me falou, teu pai era bom, você não, como palmeirense. Eu falei, ele é muito melhor palmeirense, muito melhor pessoa, muito melhor jornalista, não se discute, mas tudo bem, né? E aliás, uma coisa que também nas redes antissociais eu adoro falar, que não que eu adoro falar, mas pela circunstância. Normalmente o pessoal fala que é a primeira frase de um bom nível maravilhoso, assim, teu pai deve estar se revirando no túmulo, quando eu elogio o Corinthians, ou quando eu falo alguma questão de política, de humanidade e tal. Aí eu já vou na base do humor do João Mirbetti. Eu falei, não, ele não está se revirando no túmulo porque ele foi cremado. Aí normalmente a pessoa fica meio assim, quer dizer, não sei a reação porque numa rede social. Mas eu te mas muitas elas me bloqueiam ou não respondem mais. Aí para a conversa, que é uma boa. Mano, vamos lá pro bate-papo rápido. Principal cobertura de evento esportivo da tua vida, que você lembra e você fala, meu Deus, essa eu me superei. Eu acho que a Copa de 2006, porque foi um astral muito legal, tá? Foi muito, muito legal. Mas, lamentavelmente, até em cima disso, rapidinho, o maior furo da minha vida foi o furo que eu não queria dar, que é a notícia da morte do meu pai. E jogo da tua vida, além do dia 12 de junho de 93. Jogo da 11 de junho de 93, não, véspera, não, brincadeira. Excelente questão. Não sei, mas acho que, por tudo que envolve, Palmeiras 2, Flamengo 1, 27 de novembro de 2021, Libertadores. Pior derrota do Palmeiras pra você? A que eu mais chorei, 30 de janeiro de 1980, válido pelo jogo de volta da semifinal do Paulista 79. Palmeiras tinha ganhado os 3 turnos do Tele Santana, o Vicente Matheus deu um jeito de não ter jogo, entrou na justiça lá, é comum, enrolou tudo, jogou para depois das férias, o Palmeiras saiu, o Jorginho perdeu pro Corinthians, 1-0, gol de canela do Birubiru, que eu mais chorei. Principal estádio que você gosta, que você se sente à vontade, tirando o Allianz Parque. Olha, já tem que falar logo. Um lindo estádio de espírito, o Pacaembu. Que é o primeiro jogo que eu vi na vida, 24 de outubro de 73, Palmeiras 0, Vasco 0. O Maracanã é o concurso, cara. O Maracanã é para nós brasileiros, para todo mundo. O Maracanã é um absurdo. Mas até para ser o meu primeiro estádio, um lindo estádio de espírito, o Pacaembu. Um golaço como jornalista. Golaço como jornalista, cara, graças a Deus eu fiz muito mais coisas do que eu imaginava na vida. Assim, comentários de videogame, nem podia imaginar quando eu comecei, porque eu nem tinha videogame para comentar. Mas eu acho que fazer tudo que eu fiz com, pelo e para o Palmeiras e sem cobrar nada e dando um dinheiro para o Palmeiras, tudo que eu fiz. Mas entre tantas coisas que eu fiz, até preleção, eu fiz 7 preleções para o time do Palmeiras, não eu, mas terços, ajudando na edição. Uma que eu nunca esqueço é o seu apresentador da festa popular do centenário do Palmeiras na Praça da Sé, que não é um trabalho jornalístico, né? Ser mestre de cerimônias do Palmeiras também não é. Mas eu acho que a honra maior é ter escrito o livro do centenário. Se eu pudesse voltar atrás nessa questão, eu voltava para 22 de julho de 1951. Eu não tinha nascido. Mas eu queria estar no Maracanã para ver o Palmeiras empatar com a Juventus e vencer a Copa Rio. É uma questão interessante. Eu tenho saudade, eu não sou saudosista. Eu adoro trabalhar com história, mas eu entendo que a história está lá. Eu gostaria de ser uma mosquinha, um porquinho, né? Para ficar vendo o passado. Não mudar em nada, nem as cagadas que eu fiz ou as coisas erradas que aconteceram. Porque eu acho que faz tudo parte do processo. E um gol contra na tua vida? Seu. Separação dos meus filhos. Quando a mãe deles e eu separamos, é muito doloroso separar. Uma vez a mãe dele casou, e não é nada, em relação a isso vocês vão entender. Quando eu fui apresentar para uns amigos nossos, isso aqui é ele, até porque ele já separou, e a mãe dos meus filhos tem um cara hoje, que é o Mário, que é um namorado, não importa, maravilhoso, que cuida muito bem dos meus filhos. Mas falar a expressão,
esse é o padrasto dos meus filhos, é uma expressão que devia ser proibida pela humanidade, escapou, saiu, nunca imaginei assim. E eu, até porque eu entendo hoje que eu sou padrasto de 3 filhos maravilhosos, meus filhotes, e que eu trato como filhos, né? E só não chamo de filhos porque eles têm um pai maravilhoso também. Que coisa desse eu conhecia antes também, mas não é por isso, é um cara fantástico. Então, assim, é maravilhoso ser padrasto, mas é mais maravilhoso ser pai. E por ser maravilhoso, eu me separar com meu filho menor, tendo 11 anos e o mais velho tendo 14, e no mesmo ano que logo depois meu pai morreria, e como diz o meu caçulinha, né? Pô, que ano, hein? Meus pais se separaram, meu avô morreu e o Palmeiras foi rebaixado. É verdade. Nunca vou dizer qual é a ordem, mas é praticamente a mesma. E o Corinthians foi campeão do mundo. Estamos falando só do Palmeiras. E é verdade. Eu tenho uma família e enteados tão maravilhosos que a minha pequenininha é uma paixão, é palmeirense, como a mãe. O do meio é corintiano como pai e o mais velho é São Paulino como o avô dele. Só que esse do São Paulo torce mais pro Barcelona do que pro São Paulo. E esse do meio, Corinthians campeão, fazendo um jogo pela Rádio Bandeirantes com o Ulisses Costa em 2012. Acaba o jogo, eu mando primeiro um zap pro Tite parabenizando, mando pro Paulo André, mando pro um monte de amigos meus do Corinthians e tal. Mando lá, pá. E aí mando pro meu enteado, lá em casa, o Luiz. Eu mandei, parabéns. E ele, por quê? Porra, pelo Mundial. Que Mundial? Era hoje. Ah, contra quem? Chelsea. Quanto foi? 1-0 ele. Legal. Então, ao mesmo tempo, como eu posso reclamar? Se o menteado corintiano não lembrava que tinha um Mundial. Meu Deus do céu. Sou homem de sorte. E eu sei como é que é porque eu brinco muito, né? E vocês vão entender. Eu falo que eu sou muito igual ao Palmeiras, porque eu tinha 2 filhas e agora tenho 6. Fica a reflexão e não me xingue. A única coisa que a unificação dos títulos é outra coisa. A unificação pode ser outra coisa, ou reunificação. Não, mas é sensacional porque eu considero que eu tenho 6 filhos. Eu já tinha 2, a Lorena e a Laís, uma de 14 e outra de 4. E agora casado com a Karina, que você conhece muito bem, né? Então agora eu tenho Tayane, tenho Gui, tenho Felipe, tenho Júlia. Então são 6 filhos queridos e eu sei como é que você se sente. Exato. Por isso que eu tenho que trabalhar muito. Por que você trabalha muito, gente? É muita gente. Gente muita pra gente. cacete. É muita gente. Só pra finalizar, jogo de seleção que você Boa. jamais se esquece. Cara, assim, 94 tava lá, muito legal. 2002 eu trabalhava na época na Record, na Folha da Tarde, aliás, agora São Paulo, e a gente não tinha os direitos, e era uma Copa caríssima, em 2002 não deu para ir. Claro, seriam essas as mais interessantes, né? Mas eu vou dizer, me emocionou mais a atuação do Zidane em Frankfurt em 2006, eu estava pela Rádio Bandeirantes em Frankfurt, aquela derrota é o jogo de seleção mais impactante para mim. O Brasil perdeu, foi eliminado da Copa, tal, os quadrado mágico que não funcionou, tal, mas enfim. Mas aquilo, para quem ama futebol, porra, aquele jogo é muito inesquecível, né, cara? Então, assim, pra mim foi emocionante. E olha que eu sou um cara bastante emotivo, por exemplo, eu tenho bisavós alemães e italianos, né? E eu torço pelo Brasil, mais do que todos, mas eu torço quase tanto pela Itália. Quando é Brasil e Itália, eu torço pelo Brasil. Quando é Brasil e Alemanha, eu também torço Brasil e Alemanha. Mas eu torço demais pela Azzurra, um pouco menos pela Alemanha e por afinidade futebolística eu torço pela Holanda. Mas claro, Holanda e Itália, ok, tá? Então assim, e confesso, posso ser cancelado nesse absurdo que a gente vive, sou cada vez mais argentinófilo. Amo a Argentina. Karina torce primeiro pra Argentina do que pro Brasil. E tá valendo, que não a cancele por conta disso. Mas enfim, então segue o jogo. Então, assim, mas é claro, Brasil. Mas assim, Copa do Mundo eu sou alucinado. Conto sempre. Eu perdi um namoro por causa da Copa do Mundo. 86, a minha namorada da época morava na rua de trás, ela me liga e fala, meus pais saíram, quer vir aqui? Tem jogo. Jogo? Não é amanhã o Brasil? Mas jogo de quem? Não, tem jogo. Mas quem? Argentina? Do Maradona? Não. Itália? Não. Alemanha? Não. Quem? Eu. Bulgária e Coreia do Sul. Quem? Bulgária e Coreia do Sul. Quem? Bulgária e Coreia do Sul. Um baita jogo. Copa do Mundo é isso, cara. Mais do que Brasil e Alemanha é Bulgária e Coreia do Sul. Na Copa do Catar, o Brasil vai ser finalista, vai ser primeiro do grupo, vai para as oitavas e para mim passa suado pelo Uruguai, vai para as quartas e ganha os pênaltis da Espanha, vai na semifinal e pega Argentina, Bélgica, Portugal, passa quem vier, e todas essas podem chegar, e a final contra a França, apesar da França estar caindo aos pedaços e é muito difícil você ser bi, não temos desde 62. Aí vamos para os pênaltis, Brasil e França. Eu vou fazer 2 perguntas, uma engraçada e uma para você chorar.
Ótimo. Um gol do Corinthians aos 50 minutos que define o título da Libertadores ou um rodízio de pizza portuguesa? Falei que você ia responder. E por que É uma das pizza duas. portuguesa não? Porque é uma porcaria. Como eu digo sempre naquele áudio, você joga isso aqui, quebra essa maravilhosa caneca, eles pegam um pedaço e jogam. Pega um pedaço da mesa, pega um pedaço de meia, Esponja, pega Scott coentro, Brite. Scott Brite, tasquilas, Durepox, bota qualquer porra naquela merda lá e fica. E joga provavelmente tudo coentro. E aí o áudio, só para lembrar, até uma coisa jornalística, era um dia que eu tinha feito o jogo no Band Esportes, não, na Band, se não me engano, Champions. Aí eu fiz meu programa Bet no Band Esportes e aí emendei com a Rádio Bandeirantes, tinha um jogo importante. Eu tava ouvindo Então, você viu. E aí tava desde do Esporte a Notícia. Então, tipo, tava desde as 10 da manhã, quase que direto nos 3 lugares, subia um no primeiro andar e mal tinha almoçado. E aí cheguei à noite, virei pro nosso produtor e falei, velho, todo dia de quarta-feira, olha, eu vou pagar toda a pizza da redação, mas é o seguinte, porque toda vez que eu saio do ar, 1h30, 2h30, 4 da manhã por causa do Milton Neves, quando eu estava no estúdio, sempre sobra pizza, uma porcaria de português que ninguém quer esta merda, assim como a porção de tomate, de morango do sorvete napolitano, aquela porra, sobra aquela merda. Então é o seguinte, eu vou pagar, então me garante 2 pedaços de mussarela. Ah, beleza, tá. Só que mudou o produtor, esqueceu, uma merda. Aí chegou 1h30 da manhã, ele chega com... Isso tinha sobrado de português. Eu tava no ar, cara, eu tive uma 5, porque, claro, deu uma exagerada, mas no fundo era a sensação. Ele havia pagado aquela porcaria para sobrar 2 pedaços de portuguesa. E realmente eu tenho Milton Neves tenta me equilibrar. O homem que hoje me deu a cueca usada. Então assim, cara, e realmente... E o que é mais engraçado? Até hoje... Olha que eu me transformei, graças ao chefe Rafael, num pizzaiolo bem legal durante a pandemia. Às vezes a pessoa chega assim, hoje eu faço a pizza, não peço mais. Mas às vezes eu pedia durante muito tempo, chegava o pessoal, via, tá aqui, seu Mauro, 3 de portuguesa. Um ouvinte da Jovem Pan mandou uma pizza em portuguesa lá para cá. Então é muito divertido, assim, acabou ficando, tal, o inimigo número 1 da pizza portuguesa. Mas pizza é que nem o Palmeiras, até quando é ruim é bom. Antes de você se emocionar pra valer, mas você vai se emocionar agora. Tua família, o que é pra você? Cara, é tudo. E fico muito feliz quando o meu time, o Palmeiras, a gente chama de família Palmeiras, porque é família, né? A gente briga, ontem mesmo na pizza quebramos um puta pau. Mas é tudo, cara. Ser família, isso não existe, né? E assim, eu tive a felicidade de ter 2 pais, de ter no sentido presente, pro futuro, pais maravilhosos, como Dona Lucila, minha mãe, que chegou a ser a melhor aluna do estado de São Paulo, na época que o ensino público era o melhor, ela ganhou um prêmio de melhor aluna, porque ela tirou um 9,9, ainda ela chorou, de sei lá o que, tal. Uma aluna brilhante, a pessoa mais brilhante, mais estudiosa da minha casa, minha mãe. E tem um pai fantástico, o João Mirbetti, conhecido a história, um cara de uma história de vida fantástica. O meu avô, que era o pai da minha mãe, que era o cara que me incentivou muito na cultura, a ler, escrever e tal. E quem sofreu o golpe do baú, porque meu pai era noticiarista, locutor da Rádio 9 de Julho, que ele dirigia, e a filha mais velha dele era a produtora, que era minha mãe. Então meu pai deu um puta golpe do baú, casou com a filha do diretor da rádio, né? E deu certo. Eu sou o filho do rádio, por isso que sou apaixonado por essa porcaria aqui. Então assim, e aí sendo o pai do Luca, que tá fazendo cinema, do Gabriel, meu filhote, que faz jornalismo, não sei se eu posso falar aqui, mas ele vai começar em novembro a estagiar. Que legal! Na área, não posso falar ainda onde, mas enfim, acho que nem podia falar, mas já estamos falando aqui, mas assim, quando ele me ligou, eu estava no SBT para fazer um jogo de Champions, aí uma pessoa estava falando do meu pai, que tinha trabalhado com meu pai, tal, 40 anos atrás, aí na hora que ele tá falando, e ele falou, pô, meu filho trabalha na Bahia, em televisão, ou também, eu falei, pô, eu levei meus filhos do trabalho, fudeu, vocês fazem a mesma coisa, eu falei, a mesma coisa minha, eu levava muito meus moleques, mas eu falei, vocês fazem o que quiser. Aí o meu filho mais velho trabalha com documentários, como eu passei a trabalhar, e o menor tá aí, de repente ele vai, nessa hora que eu tô falando, me toca o telefone, é o meu menor, eu falo, ele tá aqui no telefone me avisando que ele tinha conseguido um estágio num veículo de comunicação. E aí, não posso falar mais, é um spoiler, ainda ele me falou o horário que ele ia trabalhar, o que ele ia fazer, porra, aí eu debulhei, cara, assim, é muito legal, porque esse meu avô trabalhava em rádio, e era jornalista de filatelia. A minha mãe trabalhou muito tempo com meu pai na Bandeirantes e na Globo como produtora dele, então trabalhou como jornalista. O meu irmão hoje é editor, entre tantas coisas, é editor da revista Flap, que é a maior revista da América do Sul, e ele é um dos maiores fotógrafos da América de fotos de avião comercial. Então, ele trabalha também como jornalista, ele tem
acho que o mesmo número de livros publicados sobre aviação como eu tenho sobre vários assuntos, sobretudo futebol. Meu filho, menor, fazendo jornalismo, mais velho fazendo cinema. A mãe dos meus filhos é a editora, repórter e apresentadora do Globo Rural há 27 anos. E trabalhou mais... Ela está há 28 anos na Globo, 29 anos na Globo. Um monte de primo, jornalista. Muitos deles casados com jornalista. Tem umas 2 primas casadas, que não são jornalistas, casadas com jornalista. Ô raça! Então não tem o que fazer essa porcaria de família. Então, essa família que também faz tudo por paixão, mas assim, cara, a família é tão maravilhosa que parece o Palmeiras. Aliás, como fala, inclusive, um desses casais que eu vou celebrar, ele já se apresentou para a mulher, uma dessas convertidas ao Palmeiras, ao futebol, e falou, olha, você só entenda uma coisa. Se tudo der certo, eu vou te amar para a vida inteira. Só que você vai ser sempre a segunda. O primeiro vai ser o Palmeiras. E hoje ela concorda plenamente que o primeiro é o Palmeiras, depois é ele. Então, assim, eu tive a felicidade de trabalhar com o que eu gosto. O Palmeiras me fez amar o futebol, que me fez amar o jornalismo. E quem me fez amar o jornalismo, o futebol, o Palmeiras, quem foi? Meus pais. Então, minha família é tudo. E eu tenho a felicidade de, embora tenha tido essa tristeza da separação dos meus filhos, né, e sempre respeitando muito a mãe deles, que é uma pessoa muito especial, mas eu tive a felicidade de estar casado há 10 anos hoje com o amor da minha vida. A única pessoa que eu olhei na primeira vez e fiquei, nossa! E até hoje pela manhã mesmo, ela acordando, a gente acordando, e eu tive a mesma sensação quando eu a vi, quando ela tinha 15 anos e eu tenho 17. Então eu sou sortudo de ter a Silvana do meu lado sempre. Mauro, eu vou fazer você chorar, tenho certeza que eu também vou. Daqui uns 70, 80 anos, vocês vão se encontrar lá em cima. Eu tenho certeza que ele vai falar, te amo. E obrigado por todas as referências. O que o Mauro Betting vai falar pro Geomir quando encontrar no céu daqui uns 70, 80 anos? E eu vou... Você sabe que como no dia do meu pai não consegui, eu poucas vezes chorei no ar. Chorei uma vez quando o Jailson e o Fernando Praz se abraçaram, naquela troca antes do Enem Campeonato, pela situação, eu sabia de toda a luta, todo mundo sabia e tal. Eu chorei uma vez entrevistando o filho do Wagner Bacharel para um projeto no nosso palestra, que eu tinha, junto com o pessoal do Camarote Fanzone e com o pessoal do nosso palestra, eu tinha trazido a mulher do Wagner Bacharel pela primeira vez, 28 anos depois da morte do marido, Wagner Bacharel, jogando pelo Paraná Clube. Ela foi ao jogo e foi com o Júnior Antunes, que é o filho do Wagner Bacharel, e não tinha tentado que a gente estava gravando, o jogo seria no dia de finados, em homenagem a ele. E durante a gravação me veio e ele falou coisas lindíssimas. E o Bacharel era um grande ídolo que eu tenho no Palmeiras, eu nunca o conheci, mas eu sou muito amigo da família agora. E naquele dia foi um Palmeiras e Santos brasileiro de 2018, será do Deca, no Allianz Parque. Escanteio para o Palmeiras pela direita, estava 1-0 para o Palmeiras, o Dudu bate. Aí antes de bater, a filha do Bacharel começa a gravar e a mulher, a viúva do Bacharel, 28 anos depois, pela primeira vez no estádio, vira para a neta dela, filha da filha dela, e fala, era assim que o vô fazia gol no Palmeiras. Bati escanteio, o vô subia de cabeça e fazia gol. Não deu 3 segundos, o Dudu bate escanteio, vem o do Edu Dracena e cabeceia e faz o gol. Detalhe, era o jogo de número 107 do Edu Dracena, ele nunca tinha feito gol pelo Palmeiras, ele estava jogando de zagueiro pela esquerda, ou como se dizia na época, quarto zagueiro, estava jogando na função do Wagner Bacharel. Bom, a bola entra, sai o gol, eu estava comentando o jogo pela Jovem Pan, aí o Júnior me manda o vídeo e me conta a história. Aí eu debulhei, aí eu escrevi um texto, mandei para o Edu Dracena, que fez a mesma coisa, junto com o irmão dele, e chorou pra caralho. Então assim, ali foi foda. E eu pego essas histórias de pai e filho, e a história eu conto várias vezes, é só procurar no nosso palestra, bota Mauro Betting e Wagner Bacharel, você vai contar a história, porque o Júnior virou palmeirense e poderia ter virado Botafogo, Madureira, Joinville, Internacional, outros clubes, Guarani, que o pai dele jogou, porque ele virou palmeirense, porque a gente se une por isso. E eu vou dizer uma coisa que eu nunca tinha pensado, e eu estou me segurando aqui. E até no texto, quando meu pai morre, eu meio que falo sem falar. Meu pai nunca falou eu te amo pra mim. Nunca falou. E eu não sei se eu falei eu te amo pro meu pai. Agora, isso é uma lacuna, isso é uma ausência. Nunca falamos. Até para algo que estava falando naquele texto. A gente se comunicou, na maioria das vezes, sem precisar falar. A gente passava horas lado a lado, sem nunca trocar uma ideia. E nos últimos dias de vida dele, ele não conseguia falar nem com a minha mãe. Porque ele estava meio que sacando que não ia dar mais, e ele não precisava falar.
E meu pai, você fala, pô, você se aproveitou dele. Claro que me aproveito até hoje, né? Aliás, tem algumas pessoas que falam que até hoje eu me aproveito dele. Só se meu pai assombra o chefe da SBT, da Jovem Pan, da TNT, de outros lugares para me contratar, mas tudo bem. E eu acho que eu perdi a chance, jornalisticamente falando, profissionalmente falando, de falar, pai, o que eu faço? Eu nunca, porque ele trabalhava muito, e eu falei, não, eu tenho que ser eu. Eu sempre, nesses 35 anos de ofício, 32 anos de jornalismo esportivo, eu sempre tentei ser eu. Um Mauro mais que o Betting. Mas tentando ser Betting, para honrar o nome dele, toda a família e tal. E eu nunca pedi nenhum conselho para ele também nunca deu, nunca falou, a não ser um dia que ele falou, Mauro, tenta ser repórter de política como eu fui, porque jornalismo se trabalha todo fim de semana, não sei o que lá, do Palmeiras, você não pode torcer, e você vê com o filho desnaturado, não teve jeito, fui eu que fiz. Mas assim, eu acho que nunca ele falou te amo para mim. E eu nunca falei te amo. E agora, você se sente carente por isso? Não. Você sente falta disso? Não. Porque ele não precisava falar eu te amo. Ele já me amava por tudo que ele fez, com a minha mãe também. Até porque minha mãe fala tanto eu te amo até hoje, que eu não vou dizer que enche o saco. A cota fica por ela. E eu falo tanto eu te amo para meus filhos, falo tanto eu te amo para a Silvana e para os filhotes dela, e eu desbragadamente, ou desbregadamente, sou brega mesmo, sou pegas mesmo no texto, eu sou um cara apaixonado, apaixonante não, pretensão, apaixonado. Com certeza, apaixonante. Pode ser, mas porque a gente não tem um podcast que superou 1h30. Não, pra variar, é que eu sou patricão. É apaixonante. Eu sou patricão, aliás, é o meu recorde. Todo podcast que eu vi, uma hora é mais longo, mas enfim. Mas pra falar isso, cara, assim, eu nunca... Então, pois é, eu falo eu te amo, cara. Então, assim, eu nunca falei pra ele, mas eu vou chegar lá, não vai demorar tanto, 70 anos ninguém merece, né? Não, mas minha mulher, né? Eu vou falar pra ele, o ex-Grilis me falou um dia, no dia 17 de outubro, né? De 22, pouco antes, se Deus quiser, de dar tudo certo no Campeonato Brasileiro. Pai, nunca te falei eu te amo. Ele provavelmente vai tirar uma sacada brilhante, vai falar, também não. E da série precisou? Não. Porque certas coisas... E aí, pegando o gancho que, enfim, me veio, como ele disse, ainda jovem, como coroinha e secretário do Padre Donizete, ele aprendeu de Santo Tomás de Aquino uma seguinte frase: explicar a existência de Deus a quem acredita é desnecessário. Explicar a existência de Deus a quem não acredita é simplesmente impossível. Anos depois, o que meu pai fez é explicar a um palmeirense o que é o Palmeiras é desnecessário. Explicar a quem não é palmeirense é simplesmente impossível. Então, o eu te amo dele está respondido por ele. Não precisa explicar. Sensacional! Para você, palmeirense, meu irmão Renan em São Caetano do Sul, para vários palmeirenses ilustres, grandes amigos, Jairo Giovenardi, que está acompanhando. Grande Jairão! Jairão! Já foi maior, mas menor, que nem os Grilos. Já foi Jairinho Tonelada, agora não é mais, meu Deus. Cara, eu quero agradecer imensamente. Rodrigão, que show de jornalismo, que show de... Você tem essa parceria aí diária, né? De madrugada. Mauro, grava sua anta. Não fala sua anta, mas ele pensa. Valeu, Rodrigão. Obrigado, irmão. Grande abraço, Grilos. Até a próxima. Abração, Mauro. Nos vemos hoje. Hoje ainda. Preciso gravar ainda, vai me lembrar. Meu Deus do céu. Maurão, obrigado. Cara, eu quero agradecer... Eu que agradeço vocês. Pelo convite, pela amizade, pela parceria. Eu e a Karina amamos você. Pô, esses são os adoramos quando você dá patada nas pessoas nas redes sociais por você. Já perdeu. Não, é sensacional. A gente fica falando, nossa, você viu o que o Mauro deu ali? É sensacional. Aliás, eu baixo para vítimas do Mauro Betting, um perfil no Facebook, ele pega as minhas patadas e bota. Obrigado. Não sou vítima. Mas e a gente sempre termina Futebol Lance Voz do Esporte fazendo o nosso brinde. Obrigado. Pra você que nos acompanhou aí desde o começo. E esses são monstros, tá? Privilégio da amizade de colegas. Mais do que colegas, são monstros. Obrigado, querido. Sensacional. Com essa grande figura. Não é só um gênio como jornalista, é um gênio como pessoa e é um dos grandes caráteres do futebol brasileiro e do jornalismo brasileiro. Grande abraço, gente. Você acompanhou mais uma vez aqui o grande podcast A Rodada. Tô até fazendo assim já. Tem que fazer outra bariátrica. Essa camisa não tava tão gorda assim. Eu tenho que fazer outra bariátrica. E para você que acompanhou, muito obrigado. Sempre em nome de Galera Bet, sua melhor aposta. Entre no site do Galera Bet para você fazer a sua aposta esportiva. Grande abraço, voltaremos após a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, gente. Grande abraço.